Fala pessoal, mais um Ossos do Ofício. Então estou eu, meus queridos colegas, professor José Carlos Garcia, professor Marco Demange. A gente está com uma visita muito especial. Professor doutor Kaminski, Gabriel Kaminski. Obrigado, e aí, noite. Kaminski? Tudo bom? Bom, você está com duas pessoas que te operaram e uma que você espera que não opere. Espero. Espero não precisar. Exatamente. Vamos começar com a tua história na ortopedia, né? Você achava que a gente podia se machucar até acontecer alguma coisa? O chefe agora super-homem. Nunca achei que ia me machucar. Conta da sua... Como foi o negócio lá? Assim, sinceramente. Sinceramente. A gente foi pra Porto de Galinhas, tava resort all inclusive, lógico. A gente bebeu sábado o dia inteiro, fui treinar domingo de manhã. Aí a soberba não deixa você baixar o peso de jeito nenhum, né? Não, pior que foi leve. Esse que Foi é o pior. leve? Foi com 30 O que quilos, é né, leve? cara? Vamos lá. Não, verdade. tinha 24 quilos, isso considerando que eu pus até caneleira na barra, que não tinha peso na academia do negócio. Mas é desidratação, né? Muita desidratação, no caso. E tava super gelado a academia, assim, porque ninguém usa, eu acho, né? Então, o ar-condicionado. No 16 estava 16. Todo mundo lá com o camarão e a caipirinha do lado de fora. E eu lembro que eu olhei no relógio, eu senti, né? Primeiro, banco ruim, tudo ruim, né? Barra ruim. Aí eu tinha que buscar a barra aqui atrás, supino inclinado com barra, para variar. E aí eu desci, aí eu senti começar a rasgar, eu não conseguia largar o peso, aí eu fui sentindo rasgando, assim, aí joguei os pesos no chão. Aí eu olhei no relógio, fazia 4 minutos que eu tinha começado o treino. Então tava frio, leve, desidratado. Aí eu falei pra Fran, rompi o peito dela. Não, duvido. Eu falei, não, rompi. E assim, 2 semanas antes eu tinha feito com 80 quilos de calor. Então, não foi o peso, foi a desidratação mesmo. Você vê que as condições são importantes para quando a gente faz uma atividade física, né? As condições químicas que você tá, ou seja, de hidratação, ou às vezes condições até de quanto que você dorme, o que você faz. Então, é uma série de coisas que influenciam, né, Gabriel? Você sabe que tem uma coisa interessante nisso, até para passar para todo mundo, é legal de saber. Tem alguns antibióticos, as quinolonas, né, que elas aumentam o índice de ruptura tendínea, de ruptura muscular. E é interessante que às vezes uma pessoa, sei lá, teve uma infecção urinária, foi no pronto atendimento, recebeu um antibiótico, tomou uma semana, na semana seguinte está em algum hotel, fazer um exercício, estoura, e a gente muitas vezes nem se relaciona com esse quadro anterior. Você vê que, de fato, o corpo responde, às vezes, com fragilidades que a gente não espera, que é o que aconteceu com você, né? Não com a quinolona, mas com a desidratação. E por uma variação química, né? Então, só o pessoal lembrar que quinolona é ciprofloxacino, norfloxacino, gastfloxacino. Todos esses que terminam em xacino, né, é uma quinolona. E se você estiver tomando isso, é hora de você, né, botar um peso com uma carga bem baixinha. Mas sabe o que eu queria saber de você, Gabs? Eu já passei por poucas boas, né? O José já me operou algumas, né? E eu sempre fico pensando depois, cara, o que eu fiz de tão errado assim? E assim, você fez sua carreira acadêmica de forma completa e brilhante, né? Você chegou a pensar depois, não no sentido de remoer o fato, mas, cara, aonde será que a coisa, né, desandou? No álcool. Isso você tem muita razão, porque ele diminui 85% da gliconeogênese, e outra coisa que ele faz, ele é tóxico para o músculo, né? Você tem absoluta razão. Não, e além disso, para a gente ter uma ideia, né? Esses dias a gente se mudou recente para cá, para São Paulo. São Paulo não, né? ABC. E aí a gente, casa nova, a gente abriu um vinho por dia na primeira semana. Por noite, né? Não de manhã. Boa, de preferência. Depois do noivado, tal, aquele preparo para o casamento. Fran, um vinho por manhã, Fran. Vou te falar. Não, e aí eu fui fazer exame de sangue, meu hematócrito deu 59. Nossa, cara. Em uma semana bebendo todo dia, eu fiquei extremamente hemoconcentrado.
Aí eu vi e falei, caramba, o álcool é muito desgraçado. E você pensa assim, uma garrafa, né, de vinho, não é uma garrafa de uísque. Verdade. Cara, é um impacto absurdo. Quantos por cento tem uma garrafa de vinho? 14%? 14, Um vinho, mais ou menos. 20. Cerveja tem quanto? Uns 6? 4, 4 a 6. 6. 4 a E 6. é aquelas triple, 9 triple 12, coisa né? Duvel tem 9. É isso Qual aí. que é essa daí? Tem uma cerveja belga que chama Duvel, Duvel. de demônio, de devil. Ah, E ela tem uma que é uma triplo álcool. E ela vem até com uma garrafinha que você coloca, o fundo dela tem uma marca laser, que quando você coloca fica saindo como se fosse uma fumacinha. Assim. Essa é mais forte. caramba. Tem várias outras, que umas que são misturadas com uísque, tem cervejas, aquelas cervejas mais escuras também fortes. Tipo Guinness. Tipo Guinness, mas tem umas misturas um pouquinho mais fortes disso daí. Então tem várias cervejas que são igual ao vinho. Então você toma achando que tá tranquilo ali e no final, tá geladinho. É que cerveja também é quantidade, né, pessoal? Eu pergunto pro paciente, você bebe cerveja? Não, no final de semana. Aí o cara vira pra mim e fala, não, umas 12 long neck. Cara, long neck tem 300 ml, 310. Né? Então, 3 litrinhos e meio. você fala pro cara beber 1,5 litro de água por dia, eu não aguento, não consigo, cara, chega num sábado, o cara mete 3 litros de cerveja, você fala, caramba. A cerveja na Europa, ela era alimento, né? Porque a água era muito ruim na Europa, na Idade Média, então eles faziam a cerveja para poder ter um líquido, tomar um líquido, né? Durante o inverno, durante outras situações, para não passar fome também. E que ela era o pão deles, né? Uma boa parte das vezes. No Brasil, a cerveja tem uma conotação diferente. Como o país é muito quente, a cerveja é para você acabar com o calor, para você pegar e se resfriar. Então, ela é totalmente diferente. Então, a nossa cerveja tem menos álcool e a nossa cerveja... Por isso que o pessoal bebe numa quantidade tão grande. Por isso o Kaminski, nesse dia, devia ter bebido uns 10 litros. Você lembra, não sou da cerveja. Você lembra o que você bebeu no dia anterior? Eu sou do whisky. Você bebeu destilado no dia anterior? O que foi? Whisky. Muitos. Não, e morritos na praia. Tomando sol ainda, né? O cara... Tudo para desidratar. Mais rápido ainda. Champanhe no café da manhã. Champanhe no A café Fran da falou manhã. aqui, o champanhe no café da manhã, ainda Dedu. Você já viu champanhe em café da manhã de Sim, hotel, né? sim. Ninguém toma, sempre tá fechado. Sim, exatamente. A gente... Nós somos as pessoas que falam, pode abrir, por favor. Mas era depois das 10 horas? Não. Não. Em algum lugar do mundo já era 10 horas. Né? Exato. Mas sabe o que é engraçado? Eu fui lá pra Sibéria, a gente tava conversando, e daí a gente foi jantar com todos os strongmen, que eram os atletas de fora da Sibéria, então eles levaram a gente num restaurante típico siberiano, comer carne de caça. Era um festival de strongman que você foi? Tinha na tudo Sibéria. lá. Era tipo como se fosse a feira do Arnold aqui. Lá chama Siberian Power Show. É o maior show da Eurásia ali. E aí tem queda de braço. Pô, o prêmio do queda de braço é $50 mil. Caramba. É o mesmo prêmio do Olympia Pro Classic Physique. Então é um evento super grande. E aí tinha os strongmen, que são aqueles caras de 180 quilos, que eu perguntei o peso deles, era isso. 180. Sério mesmo? E daí a gente foi jantar e daí eu perguntei de lesão e tal. Dos caras, nunca me lesionei treinando e tal. Só uma vez que eu tinha feito uma comemoração de um campeonato, a gente bebeu, peguei o avião, voltei pra França, daí eu fui treinar leve no dia seguinte e rompeu. Aí eu... Mesma história. Falei, eu também tinha bebido. Aí o outro cara falou, putz, eu também tinha bebido. Aí eu já falei, caramba, o álcool... Realmente, ali tinha uns 3 que tinham se lesionado com relação à bebida. Quimicamente, como você explicaria isso bem? Além da desidratação, tem mais alguma coisa? Efeito do álcool? Ele é citotóxico, mas eu acho que não é tempo suficiente, assim, de um dia para o outro. Eu acho que é bem a desidratação mesmo. Uma coisa que é curiosa, né? A gente, quando trabalha num volume, tem uma relação músculo-tendão, do indivíduo que não tem uma força e um ventre muscular tão grande, a gente diz que até 10 a 20% do tendão do indivíduo segura a força de tração, né? Aquele conceito de uma fratura exposta, uma lesão grave, se você mantém ou não mantém a área tendínea.
a sensação que eu tenho, posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, se me corrija se estiver errado. Muitas vezes no treino que a gente está dizendo, a gente está com uma relação volume muscular, a tendina trabalhando o tendão quase no limite dele, né? E aí talvez, por isso, uma eventual desidratação e esse fraquejar tendíneo te permite uma lesão. A lesão, você lembra se ela foi miotendínea ou tendínea? Teve as duas coisas. Foi miotendínea. Foi bem na transição. Porque o que aconteceu, que a gente viu bastante, principalmente na época, ele pegou a época do Covid também. Foi. Né? Você tinha ali, tinha um padrão de lesão que a gente via muito em lesão de peitoral, era principalmente powerlifter e tal, não sei o quê, que é uma lesão que é um arrancamento do tendão. E aí a gente começou a ver uma lesão que era um rasgar ali no meio, entre a transição miotendínea nesse período. Que diferente, então ele né? pegava tendão e pegava... E assim, o que a gente acha, né, que ficou para a gente poder estudar secundariamente, que é muito difícil, né? A gente acredita que existe alguma relação com o fato da estrutura, né, de pouca vascularidade do tendão, ela ser mais suscetível à lesão do que o músculo. E na vigência do Covid, que no final das contas faz uma CIRS, né, você tem um prejuízo do que é a manutenção do tendão. A aula que eu dou para você eu acho que eu falo na aula que eu dou para você lá para sua turma de pós-graduação, eu falo um pouquinho de em vez de anabólicos, de catabólicos, né? E uma das coisas que eu falo lá é do álcool, porque eu tive que estudar isso, né? O álcool foi uma coisa que com o Covid, né, e isso foi bem lembrado, ele foi uma coisa que o pessoal começou a consumir muito. Então eu tinha um paciente meu que tomava esporadicamente, a cada 15 dias, e tomava 2 taças de vinho. De repente passaram a tomar uma garrafa, ele e a mulher, toda noite, né? E favoreceu isso. E eu precisava, né, discutir com o meu paciente, né, com termos, né, que ele entendesse, mas com termos que ele entendesse que não eram julgamentos morais, porque quando a gente fala de álcool, muitas vezes o paciente, você está falando que não pode beber porque é feio, você porque é chamando de alcoólatra, né? Exatamente. E não é esse o ponto, né? O ponto é assim, eu tenho um problema que são situações que são anticatabólicas, então são duas coisas muito catabólicas, né? O álcool e o cigarro. Então, a primeira coisa é a questão da relação tendão-músculo. Né? O tendão ele demora o dobro de tempo do músculo para se recuperar. E uma das coisas que você perde, se você lembrar da fisiologia, né, de tendão, você vai lembrar que tem pontos de hidroxilas que mantêm as fibras de colágeno grudadas. Isso é a primeira coisa que vai embora. Com álcool. Com álcool. Que é o que acontece com a porque se a hidroxila exatamente. É ponte de hidrogênio com água. Exatamente. Então, e que também sofre com desidratação. É uma estrutura vascular que você tem embebição pelo peritendão e que não é uma coisa das mais eficientes do mundo, né? Você tem, aí já na questão do álcool, você tem uma parte dele, né? A gente tem uma eficiência em transformar álcool em aldeído, mas a gente não tem a mesma eficiência em transformar aldeído em ácido carboxílico, que é o que vai fazer com que o álcool ele seja absorvido como alimento. E esse acúmulo de aldeído é extremamente tóxico para a musculatura. Tem do ponto de vista neurológico. O álcool é um relaxante muscular do sistema nervoso central. Então você, por mais que seja um euforizante, né, ele funciona como se fosse um relaxante muscular. E o que é uma das coisas mais importantes para o músculo que ele contrair no exercício, fisiologicamente? É justamente o quanto você consegue contrair ele como um bloco, né, que a gente chama de coordenação intramuscular. Então, imagina um supino. Eu tenho coordenação intermuscular, que é peitoral, deltoide e tríceps funcionando ao mesmo tempo. E eu tenho a coordenação intramuscular, que o músculo ele também não contrai 100%. O músculo ele contrai quando você está com uma carga baixa, trabalhando hipertrofia, baixa assim, entre aspas, né? Você está trabalhando a 70% da sua carga máxima, trabalhando hipertrofia entre 10 e 15 repetições. Você tem um padrão de recrutamento de fibra muscular que chega até 28% do músculo, né? Então, imagina que cada vez que você contrai, é como se você selecionasse 28% de um setor, né? Imagina um corte, né, do músculo como se ele fosse uma salsicha, assim, você vai contraindo setores de 28, 25% para cada força de contração que você vai fazendo. Você vai alternando fibra, diferente do treino de força.
que por conta do aumento do que é a função da placa motora, ele chega em 70% do que é a secção transversa do músculo. E quando você tem esse número menor de fibra contraindo, o que acontece? Imagina que uma parte do músculo ele contrai e a outra está relaxada, ou semiflexionada. E aonde acontece a lesão? Acontece sempre na transição, onde você está desacelerando o movimento e vai reiniciar. Por quê? Porque o movimento de força excêntrica ou de movimento excêntrico, ele é um movimento, entre aspas, antinatural para aquilo que é a estrutura do músculo, a microestrutura do músculo. A actina e a miosina, ela funciona interagindo, a miosina andando e puxando esse músculo para fazer um encurtamento no sentido do sarcômero. Quando você força o que é o excêntrico, você está fazendo a mesma ação, só que você está fazendo essa actina e a miosina interagir para trás. Isso causa grande deformidade. E o que acontece? Você tem 1 milissegundo de incoordenação. Sabe aquela fibrilação que dá no músculo? É nessa hora que provavelmente acontece isso. Você perde esse controle, né? Então, por isso tem a relação neuromuscular, né? Quando você tem esse paciente que acaba vindo, né, com esse relaxamento muscular, né, praticamente farmacológico, né? Você acaba tendo essa chance de lesão. Então, na aula que eu dou para os seus alunos, eu friso bem isso, né? Que quando a gente fala para o paciente, olha, eu quero ter performance. Então, tudo bem. O seu estilo de vida permite performance? Ocasionalmente não. Então, tá bom. Então, se você vai de férias, se você vai consumir álcool, se você vai curtir, então faça só isso. Quando você voltar, a gente volta nessa rotina. Faz um cardiozinho, né? Exato. Só para manter o gasto calórico. Perfeitamente. Já manter o álcool junto. Perfeito. Não teve nada depois, então, né? E 2, 3 litros de água. Mas uma outra coisa que eu não lembro qual de vocês dois tinha me indagado também, que era uma época que eu estava fazendo voo a cada 2, 3 dias. E aí tem isso também. Então, teve uns 3 anos da minha vida que eu fiz mais de 100 voos por ano. Nossa, você era passageiro Platinum Diamond de todas. Nacionais ou internacionais? Nacionais. Então não era muito a questão do dormir. Porque o voo internacional quebra muito o sono, muda... Sim. Não, mas pela pressurização. Você acha que é pressurizar, despressurizar? É a oxigenação lá em cima. Na verdade era assim, eu tinha semanas que eu voava todos os dias da semana. Nossa. E daí eu ficava alguns dias. Então, por exemplo, segunda eu saía de Curitiba para Belo Horizonte, aí terça eu atendia em Recife, aí era assim, era Belo Horizonte, Salvador, Recife, Brasília, Goiânia. Aí eu ia para São Paulo, ficava uma semana inteira em São Paulo. Aí na outra semana eu fazia o sul, uma cidade por dia. Então eu voava todos os dias da semana. Caramba. E daí uma semana eu pausava. Uma semana no Rio, uma semana em São Paulo. E as outras voando todo dia. E aí talvez a pressurização também possa contribuir um pouco para isso. Porque o sono contribui, né? Mas aí entra naquilo que a gente estava conversando da hiperbárica que você falou um pouco pra gente, né? Que é a questão, quando a gente sobe o avião, ele fica a 30 mil pés, né? Entre 30 e 35 mil pés, né? A gente divide por 3, então mais ou menos 10 quilômetros de altitude. A pressurização do avião, ela não é como se a gente tivesse, que nem aqui em São Paulo, 700 metros do nível do mar. Ela é como se você estivesse no Himalaia. Então, você tem um fator de oxigenação muito menor. Da câmara hiperbárica. É o contrário da câmara hiperbárica. E aí, o que acontece? Você acaba tendo... Você imagina uma estrutura vascular, né, sendo submetida diariamente a um período disso, né? Imagina... Como que é um tratamento de hiperbárica? A gente pensa no oposto, né? A gente vai aumentar a pressão, aumentando a pressão com oxigênio a 100%, o que você faz é uma difusão plasmática do oxigênio. Então, imagine de uma maneira simples, cada hemoglobina carrega 4 oxigênios no máximo. Essa é de uma maneira simples. Se você satura 100%, se desse para saturar 100%, você estaria com todas ocupadas. Mas se você satura 97, você está com 97 delas ocupadas. O indivíduo que tem muita hemoglobina ou pouca hemoglobina, os dois podem saturar 97%. Na vídeo no Covid, a gente tem um anêmico normal. Só que o anêmico leva menos oxigênio. Quem tem uma quantidade normal de hemácias, de hemoglobina, ele leva uma quantidade boa. A hora que você aumenta a pressão com oxigênio a 100%,
difunde no plasma esse oxigênio e leva até 6 vezes o volume de oxigênio por aquele período. E esse volume circulante de oxigênio a mais faz com que o metabolismo celular se acelere por um período. Síntese proteica. Esse oxigênio não é carreado, então, por nenhuma proteína. Não, é difusão plasmática. Tá. Difusão plasmática. E por isso ele também permeia mais longe na célula. Ou no tecido, digamos assim. E o tempo é 1 hora, né, Demais? É, 1 hora, 1 hora e meia. Que para sair do espaço vascular ele não está ligado numa proteína. Pensa Não. que você fazia todo dia exatamente o contrário. O que o Demais faz no consultório dele, uma hiperbárica de 1 hora, você fazia todo dia no avião uma hipobárica de 1 hora. Que é todo dia. Tem muita baixando doença isso. de pressão, assim, por causa da aviação. Aham. Né? Eu trabalhei na academia da Força Aérea Ah, é e verdade. eu via lá o pessoal da Esquadrilha da Fumaça, tal, não sei o que, e tinha muito desse tipo de problema. E você tem algumas coisas que parecem hoje pra gente, que depois do Covid parece uma coisa meio vascular realmente, né? Que você tem uma diminuição da oxigenação aí, uma lesão tecidual, é um negócio que leva ao extremo a pessoa. Então eu acho que tem isso também, fora o álcool. Pois é. E como é que foi o retorno para você, Gabriel? O que você olhou assim? Você falou, porque assim, eu tenho essa experiência boa de me machucar, né? Sempre fazendo uma arte, né? Eu tenho essa experiência boa de ligar Zé, ferrou. Eu ainda não machuquei o joelho, quando eu machucar eu vou ligar. Não, eu machuquei o ligamento depois. Você resolveu logo, né? ele me ligou com medo de ser operado. Ele chegou no consultório, ele tava pálido, achando que ele ia sair dali pro hospital. Aí deu 2 dias, curou o negócio. Cara, A gente fez onda de choque. Não, Fez onda de choque focal, desinflamou e resolveu. Não, mas o que aconteceu? Eu comecei a mancar. Aí começou a doer. Cara, já na minha cabeça assim, puta, eu tô velho. Eu fiz um flap de menisco, tá interposto, é uma alça de balde, tô ferrado, vou ficar com artrose. Eu liguei, era domingo. Tá aí, Demange. Liguei bem na manhã, assim, mandei uma mensagem. Ele, eu tô. Então, e é sempre aquele, então, tô mancando um pouco, né? Faz uns meses. Aí ele falou, não, vem aqui de manhã que eu vejo você. Aí o que era mesmo? Não, você tinha feito uma inflamação maior, tanto na plica medial, no joelho, como na região do colateral medial. Algum movimento que você fez. E aí, o que a gente fez? A gente aplicou onda de choque focal para ajudar a desinflamar, tanto na área, aplica como se fosse uma dobra de tecido embaixo da patela. Imagina morder a bochecha. Aham. Então, a dor que tem é muito intensa. Cara. Pra você pegar a bochecha e morder com força, fica doendo um tempão. Quando você pega a aplica sinovial, esse movimento, e era uma dor bastante Nossa. importante. Só que a hora que Pô. você desinflama isso, Acabou. acabou. Era uma né? dor que eu perdi melhora. extensão e perdi flexão. Eu falei, ferrou tudo, acabou, já era. Vou marcar minha prótese com o Marco. Não, e deu 2, 3 dias, eu liguei pra ele, e aí, você vai precisar fazer de novo? Não, zerou. Tô treinando, Tô zerei. treinando. Eu falei, tá bom, era Cara. isso mesmo. Diagnóstico Mas certo. por que eu tô te contando isso? Das vezes que eu machuquei seriamente, cara, voltar foi um desafio. Como é que você organizou a sua vida? O que você pensou? Como é que foi tua programação para pós-lesão? E agora? O que eu vou Cara, fazer? te falar a verdade, eu nunca voltei. Hoje eu treino meia boca. Mas eu não... Não é culpa nossa. Não é. Mas assim, a primeira coisa que aconteceu, porque antes disso eu tive várias lesões não cirúrgicas, né? Então, a primeira lesão foi trenacoziade, lógico. O que você lesou? Glúteo. Eu rompi glúteo, agachando. Então, eu tava com 280, Cara. aí eu desci e fiquei no chão. Glúteo ou isquiotibial? Glúteo. Glúteo? Muscular. Cara. Caramba, porque não é raro, tanto é mais raro fácil isso, muito avulsionar Muito raro. o isquiotibial. Muito né? estranho. Mas foi assim, eu tava tentando ser mais rápido. Tá. O Ziad falou, não segura tanta descida porque você está Bate perdendo sangue. muita energia. Tenta... Só que aí eu desci muito rápido. Imagina. E aí a hora que eu cheguei lá embaixo, que é na hora da troca do Aham. movimento, eu fiquei, né? Aí eu caí pra frente, larguei a barra na gaiola, daí eu virei pra trás e falei, você me deu um tapa? Dele, não. Eu falei, mas eu ouvi dele, eu também ouvi. Daí ele já falou, então lesionou. Aí eu já não fiquei manco na hora, né? Aí ficou tudo preto e tal. Aí passou uns 3 meses, eu fui tentar voltar e eu queria fazer 300 no terra. Eu tava em 280 e eu queria fazer Caraca. 300.
Então eu fui subindo carga e eu rompi o posterior do outro lado. Porque eu estava protegendo o lado que você lesionado. machucou. Aí esperei 3 meses, aí eu fui voltar e eu rompi o posterior do lado do glúteo. É Deus falando para você parar de levantar Exato, carga. então eu falei, eu não preciso mais chegar nos 300 quilos, eu tenho vídeos para mostrar para meu filho fazendo força, então eu não quero mais ser forte. Você sabe que você contou uma história aí que é interessante, quando o pessoal joga futebol e rompe o Aquiles, rompe o calcânio, geralmente dá briga no campo, porque alguém acha que ou tomou uma pedrada ou tomou um chute. E muitas vezes rompe sozinho, que a gente fala que a história que a pessoa conta é exatamente a síndrome da pedrada. Ele fala, pô, tá jogando, alguém deu uma pedrada. O cara vira e xinga, né? E aí quando ele vira e xinga, na verdade rompeu o Aquiles. Não tem ninguém. A sensação da pedrada é bem típica mesmo, não, né? Ou do você tapa. escuta, né? Ou você barulho. Escuta, pô, Quem fez isso, que né? aconteceu aqui? E a culpa é de alguém, na verdade. Você me deu um tapa, alguém me bateu. Exatamente. Mas o que você sente hoje, por exemplo? Você sente insegurança de treinar? O que rola, Gabriel? Não, eu não sinto insegurança. Eu só não tenho a mesma ambição. Tá bom. Então, assim, querer pôr 300 quilos no agachamento não faz mais parte da minha vontade. Assim. Você acha que mudou a sua cabeça, então? Mudou. Mudou como o seu conceito do treinamento, de, assim, carga. Se você não vai competir, não precisa botar tanta carga. E eu era o cara que, assim... Se morrer, morreu. Sabe? Tipo o Ivan Drago lá. Sim. Se morrer, morreu. É isso aí, quando ele bate no Apollo, né? Sim. E eu era esse cara no treino, tipo, vamos. Se lesionar faz parte, acontece. Hoje em dia eu, tipo, não preciso correr esse risco. Não tá valendo nada. Não tá valendo dinheiro, posição nenhuma pra nada. Então, assim... Eu gosto de estressar de outras formas, não tanto com carga. Lógico, quando eu vou treinar com alguém e volta e meia, caia com uma dupla meio complicada. Esse dia eu fui treinar, o Pacho me pôs pra treinar perna com o Zancanelli. Ainda entrou o Ramon junto. Nossa. Aí eu me ferrei. Mas não é tanto na carga aí, entendeu? É mais repetição, técnica, diferente. Mas como eu vim do esporte de força, para mim tudo, a carga era tudo. Mesmo que compensasse um pouquinho, não fizesse perfeito o movimento. Conta como é que é essa sua trajetória no esporte de força, como é que foi? Até porque a gente tem fotos sua da época que você estava fazendo doutorado e, cara, você era magrinho, né, cara? Magrinho. Você era fininho. Como é que vem essa ambição de querer levantar 300 quilos, cara? Então, primeiro eu era gordo. Na adolescência eu era gordo, entrei na faculdade gordinho. Aí eu encontrei meu amigo gordo da escola e ele tava shapeado. Eu falei, abandonou os gordos dele. Gordo não pega Parou de ninguém. comer pizza? Ele, gordo não pega ninguém. Não, eu ainda falava, tudo isso que eu investi em pizza, eu falava, não posso jogar fora. Aí eu peguei, comecei a ir pra faculdade de bicicleta, quando eu comecei a fazer faculdade. Aí eu ainda fazia uma oração todo dia de manhã, eu falava assim, pode chover na volta, na ida não, porque eu só tenho essa roupa que eu tô indo, né? Cara, eu não peguei um dia de chuva. Só os dias que, tipo, já tava chovendo antes de eu sair de casa, que daí eu ia de ônibus. Mas o resto dos dias, eu chegava na faculdade e começava a chuva. Eu falava, obrigado, Deus. Então, nessa de pedalar, eu pedalava 40 km por dia. 20 pra ir, 20 pra voltar. Era longe. Aí já dei uma boa de uma secada, assim. Aí... Pô, você morava em Curitiba, você estudava em Brusque. Né? Era do outro lado da cidade, literalmente. Aí eu peguei e falei, tá, agora eu preciso ganhar um músculo, né? Não tenho nada. Aí a primeira academia que eu me matriculei foi um estúdio de balé. Que eu pensei, eu fiquei procurando perto da minha casa e tinha uma academia que era dentro de um estúdio de balé. Falei, vai ter altas bailarinas lá. Vou fazer academia aqui. Não tinha uma bailarina, cara. As bailarinas só pro balé. Só os bailarinos que iam pra academia. Aí eu fiquei 2 meses desistindo lá. Falei, não dá. Os caras tinham muita flexibilidade. Muito flexíveis. Aí eu comecei a treinar e tal. Aí um dia aí fui fazer o meu intercâmbio na Suécia, lá, Instituto Real de Tecnologia. Eu tava em Paris, andando na rua, nas férias, e encontrei um amigo meu da escola, que era magrelo e tava bombado. Aí eu falei... É um sinal. E aí, cara? Né? Segundo encontro
da vida. Assim. E aí, o que você tá fazendo? Mas ele não era aquele gordinho que Não, era outro. O gordinho me ajudou a emagrecer. Aí quando eu tava magrelo, que as fotos deu magrelo, eu encontrei esse outro amigo. Aí você olhou e ele falou assim, esse era o magrelo, agora eu tô igual ele era, então eu vou ficar desse Isso. jeito. Aí eu perguntei, o que você tá fazendo? Ele, estou treinando na Esparta. Aí eu voltei pro Brasil, encontrei esse meu amigo de novo na rua. Falei, não é possível, isso é um sinal. Daí eu, vamos lá na tua academia. Aí eu fui, e no dia que eu fui, pô, a gente tá falando disso, tem mais de 15 anos, não tinha academia com peso. Lá tinha halter até 60 Cara, e tinha toneladas de anilha. Muito peso. Não tinha muita máquina, mas tinha muito peso. Aí eu cheguei, tinham 4 pessoas, era tipo 3 da tarde, 2 duplas treinando. Uma dupla tava fazendo supino inclinado com halter de 60, dropando pro halter de 40. nossa. E a outra tava fazendo leg press com 700 quilos. Aí eu cheguei e falei, esse é o lugar que eu tenho que treinar. É aqui mesmo? Você nunca tinha treinado? Não, é só no estúdio de balé, né? Do balé. No balé. Claro. Eu falei, esse é o lugar. Aí eu comecei a treinar lá. E era aquela coisa antiga, assim. Os caras levaram uns 3 anos pra me dar oi. Porque eu era frango, entendeu? Então eu chegava, tentava conversar com os caras tipo... Vai demorar muito aí pra usar equipamento? Não, tô saindo. Eram os caras meio grossão, E assim. quem que te ensinou? Quem que te passou os primeiros treinos? Ah, daí os instrutores da academia. E só que eu era muito burro. Eu tenho dó dos caras. Porque eu era aquele cara que, assim, todo dia chegava com a ficha. Qual que é esse aqui mesmo? Aí o cara, não, de novo não, cara. Você não decora nenhum exercício. Aí fiquei lá. Quando eu já tava agachando com 80 de cada lado, sozinho, que aí os caras me abraçaram. Aí o cara chegou, uma dessas duplas, chegou pra mim assim, o que você vai treinar hoje? Falei, perna. Vem com a gente. Aí, Foi o reconhecimento que você foi queria. tudo que eu queria na minha Você vida. chegou em casa feliz naquele dia. Eu estourei as veias dos 2 olhos. Cheguei em casa, parecia que eu tinha fumado quilos de maconha. Assim, meu olho destruído. Meu pai, você não vai voltar pra essa academia, isso não é possível fazer Essa bem. academia de maconheiro que você tá indo. É isso? Quase isso. E eu, tipo, manco, né? Tipo, dias manco. E meu pai, isso não faz bem, não é possível. Isso aí é coisa de doente. Ainda comecei a comprar um monte de ovo. Aí a minha avó fala, não, isso não é saudável, você vai morrer do coração. Eles te deram as dicas da alimentação também. Deram as dicas da Como é que alimentação. era, Gabi? 300 gramas de mandioca com 300 de frango, 6 vezes ao dia. Nossa, cara, você tá de sacanagem que os caras comiam isso. Foi Meu. o que me passaram. Eu ficava empurrando aquele frango. E daí eu ia espaçando, né? Nossa, dá 1,8 kg de cada um por dia. 3,6 kg de comida por dia. Aí depois... Frango com mandioca. Frango com mandioca. Não, seco. Seco. E, Você conseguiu fazer isso? eu queria muito ser forte. Nossa. Levava pra aula, as marmitas. Comprei uma panela de pressão de fazer sopa de mendigo. Pra conseguir fazer de quilos, assim, de mandioca de cada vez. Mas lógico que seu pai e sua avó achavam que você tava Claro, louco, não é né? possível. E aí eu fui indo. Aí os caras me chamaram pra treinar com eles, de dupla. E Daí viramos um trio. quantos quilos você ganhou nessa Pô, época? foi dos 60 e pouco até os 100, né? Cara, você pesava 60 quilos. E você foi comendo frango com mandioca 3,5 kg por dia. Mas eu até dava umas furadinhas também. Eu nunca fiz dieta perfeito. Mas daí eu já usava, não, que eu sou powerlifter. Mas daí, quando eu já tava treinando com umas cargas decentes, aí o Ravel, que era um atleta de powerlifter, um dos mais fortes do Brasil, chegou pra mim e falou, vai ter um campeonato e tal, você não quer participar? Eu falei, não, mas eu sou muito fraco pro campeonato. Ele, não, tua marca é boa. Eu, Quantos anos então você tinha? Né? Nossa, 20, sei lá, 20 e pouco. pouquinho, né? 2, 3, sei lá. Nossa, não, cara. Eu falei, beleza, eu vou. Daí fui, fiquei em 4º lugar, achei o máximo. Pô, pro primeiro campeonato bicho. Aí o Pacho foi, me assisti e tal. E aí eu virei amigo dessa galera. O Pacho treinava lá também, O não? Pacho às vezes. Porque o Pacho, ele já tava cobrando um valor por aula legal, então ele treinava numa academia de Playboy. Pra Mas dar ele, aula lá. mas ele já era fisiculturista, ele Já. não era... Então daí quando ele queria fazer um treino top, daí ele ia nessa academia, daí ele treinava comigo e com o meu parceiro, que era o Miguel.
Daí a gente fazia uns treinos de desmaiar, ficar no chão da academia 40 minutos antes de conseguir entrar no carro para ir embora. Caramba, quantas séries vocês faziam? Não, era só maluquice. Então, primeiro a gente fazia um treino de força de perna, até um RM. Caramba. Então, o Pacho chegou a mandar fazer macaquinho para ele. Tem o vídeo dele agachando com 290. Caramba. Aí fazia um treino até fazer a repetição máxima no agacho. Beleza. Daí agora a gente ia pro resto do treino. Aí fazia, por exemplo, ia subindo a carga no leg press e daí fazia uns trip set infinito. Levava uns 4 minutos, sério. Puta, sei. Porque ia fazendo 12 repetições, tirava uma anilha de cada lado. 12 repetições, tirava. Pô, Foi a melhor coxa que eu tive foi fazendo isso, cara. Não, pelo amor de Deus, a série passa 3 minutos. Precisa de contração. O coração tá em 180. Você sabe o que é isso que ele tá falando? Isso eu faço, mas assim, se eu faço uma semana, eu tenho que descansar 2. A gente coloca, você vai subindo a carga conforme você vai conseguindo sustentar a repetição. Então, por exemplo, a gente começa com uma carga para 15 repetições. E aí a gente vai e coloca uma anilha de 20, por exemplo, de um lado. Aí se mantém 15, beleza, você faz mais 15 repetições. Aí você põe mais uma anilha de 20 do outro lado. Aí chega em 13 repetições. E você vai aumentando a carga progressivamente. Então, o que começou com, por exemplo, 280 quilos, ele começa a terminar lá pelos 380, 400 quilos, que você faz uma repetição. Só que aí o que você faz? Porque nenhum castigo é o suficiente para quem gosta desse negócio. Você faz a sua última repetição com 400, aí você tira 20 e tenta fazer mais uma. Aí você tira mais 20, aí você faz mais uma. Aí você tira mais 20. Ah, dá para fazer 2. E você vai até ficar só o peso do carrinho. Então, é justamente isso que o Gabriel falou. Você fica 4 minutos contraindo quadríceps, sem parar. Demanja, você sai do leg press, você quer acabar, tipo, acabou o treino, não tem o que fazer mais. Pelo menos quando eu treinava assim, que eu era mais corajoso, o treino acabava aí. Esse aí deixa por último. Porque, cara, aí você fica imaginando o joelho, né? É isso que eu tô imaginando aqui. Tá bem lubrificado. Aí você entendeu porque que eu fiquei com medo quando eu comecei a sentir dor no joelho. Eu te liguei domingo, né? Demanja, eu tô com uma dor no joelho. Será que tem a ver com esse leg press interminável? Você sabe uma pessoa que a gente fez isso, cara? A gente fez isso com o Mion. Coitado. Eu e o Zé, a gente cuidou do Mion, aí um dia ele queria treinar comigo, vamos treinar. Aí tava ele e o Marcelo Doniz, que dava treino pra mim e dava treino pra ele. Aí a gente vai fazer um negócio diferente. Ele, Urso, tá tudo bem, tá tudo beleza? Eu falei, tá tudo beleza, peraí. Rapaz, vou te falar que todo mundo saiu dali suando e fazendo de, como é que é? Fingindo costume. Tá tudo bem, tá todo mundo inteiro, mas porra. Você olha no reloginho, tá 190 batimentos. Cara, frequência vai, porque é força, é resistência à força e assim, não para o estímulo. Então você vai contraindo 3 minutos, 4 minutos, porque quanto mais carga, você controla o peso. Então não dá para fazer rápido, tipo, empurra e volta, né? Você tem que resistir, segurar e fazer o movimento de volta. Meu Deus. Aí eu te cortei contando essa maluquice que a gente fazia. Não, era esse tipo de treino. Aí, às vezes, eu ia vomitar, daí o Miguel me buscava no banheiro, aí ele batia na porta do banheiro, assim, já deu teu intervalo. E eu tudo vomitado. Eu falei, não acredito que eu tenho que continuar. Eu achava que vomitar significava... Acabou. Não, volta e termina. Era desse jeito. E aí, então, eu treinei 9 anos com o mesmo parceiro de treino. Foi tudo que eu aprendi e evoluí lá. Que foi o Miguel. Aí, depois disso, é que eu fui usar bola. Você fazia campeonato de powerlifter, né? Isso. Você fazia levantamento básico, como é que era? O campeonato do powerlifting são 3... Assim, se a gente fosse pegar um campeonato de dizer quem é mais forte, existem várias forças. Né? Então tem o cara que é mais forte de costas, o outro de peito, o outro de perna. Então no powerlifting você pega 3 movimentos básicos para ver globalmente quem é mais forte. Então primeiro todo mundo faz supino. Cada um tem 3 tentativas de fazer supino. Depois todo mundo vai fazer, para fazer uma única repetição, com o máximo peso que você conseguir. E bem feito, né? Então você tem que descer a barra, encostar no peito, esperar o comando, subir, travar o cotovelo e daí guardar. Não é um negócio, fiz. Não, tem que fazer certinho. Aí depois que todo mundo faz o supino, todo mundo vai fazer
Não, primeiro é agachamento. Então todo mundo faz agachamento, aí todo mundo faz supino, aí todo mundo faz levantamento de terra. Então o que eu avaliei? Força em perna, força de empurrar e força de puxar no levantamento de terra. Então você tem uma noção global da força da pessoa. E aí você soma a melhor carga de cada exercício. Então, no meu melhor agachamento foi tanto, no melhor supino tanto, no terra tanto. Aí quem tiver a maior somatória é o campeão. E você era melhor no terra, Terra. ou no supino, no agachamento? Terra. Meu supino é o pior. Por isso que arrebentou meu peito. E você já viu ao vivo, num campeonato, alguém se estourar Nunca na vi. tua frente? Não. Em campeonato eu nunca Então você vi. encontra mais o pessoal se estourando desse jeito que você falou. Não tava legal. Olha, a maioria das bobeira. lesões ou é isso, mas a maioria é fazendo coisas que não está habituado. É. Ou então num ambiente onde não está propício. Todos os pacientes que a gente operou, acho que no ano Exatamente passado isso. e retrasado, nenhum machucou em campeonato. Era É. sempre treino. Teve um O cara vai desatolar o carro, aí dá aquele soco assim. Teve Eu um rompi que- o bíceps levando a bicicleta. Mas é diferente de um esporte de impacto e contusão, né? Você pega um atleta no futebol, no basquete, etc., geralmente é disputando Jogando. o jogo. É. Né? É, E isso você não- está me dizendo que não, normalmente no movimento não relacionado ao esporte. Mas assim, você tem que ter uma tendinopatia, alguma alteração do tendão, mas quando você está ali na atividade, a atividade ela é muito, como é que eu vou dizer, concentrada. Você já sabe como é que é o movimento, é muito sob controlado. controle, está muito sob controle. É, mas- então, a musculação é diferente, por exemplo, do futebol. Futebol você não tem controle nenhum. Uhum. De repente, você faz um movimento ali e tal. Já na musculação, o movimento é controlado. Qual é o problema? É quando você sai desse controle e quer usar a mesma força. Por exemplo, tem um fisiculturista que foi segurar a TV e lesou o bíceps. Verdade. Como assim? Foi segurar uma TV, cara. Ele faz muito mais carga do que aquilo, mas é o movimento que foi ali... Tá E a fora do projeção. plano que você está acostumado. Exato. E que é uma coisa que o José estudou, que é quando você faz movimento de extensão do cotovelo com supinação. Ele foi pegar a TV, justamente pegou isso daqui, a TV caiu para cá, pum. Quando eu fui pegar a bicicleta, foi a mesma coisa. Eu estava com a bicicleta, ela bateu no degrau do elevador. O que eu fui fazer? Eu fui segurar ela. Então, supinação com extensão. Só que sorte que não rasgou completamente. Né? Agora, você acha que, por exemplo, nesses movimentos, nenhum de vocês fez um pré-aquecimento de hidratação da musculatura? Exatamente. É, Por isso que é no isso- acidente. Né? Porque no treino, por exemplo, hoje eu vou treinar supino. Né? O Zé já fez até... o que a gente fez? Foi PRP? No que? Você? No peitoral que você fez pra mim? Foi. Foi PRP. Na época que era Porque liberado. a época que a gente podia fazer PRP, eu fiz uma lesão intramural no músculo. Né? Eu senti que eu estava lesando, eu guardei. Porque eu senti ele, aí já guardei. E na hora eu passei a mão assim, você sente o lugar, ele fica tender, ele fica, Uhum. sabe, Contratura. exatamente. O músculo, ele dá uma contraidinha naquele lugar, eu falei, putz. Aí o Zé fez para mim. Mas como que eu treino hoje? Eu deito para fazer o supino, a primeira coisa que eu faço, eu pego o peso da barra, a barra, eu faço sem movimentos. Então aqui isso muito articulação, muito trabalho muito o que é a amplitude de movimento, e é isso que traz a segurança, na verdade. A pior coisa que tem é treinar correndo. Outra coisa que é interessante, que eu acho que a gente tem que ressaltar no treino, é essa hiperextensão, às vezes. Por exemplo, no bíceps, que você faz... A lesão acontece quando ele está estendido. Então, eu costumo dizer para alguns pacientes, inclusive para o Paulo, né, que Banco Scott. é interessante... banco Scott. É. É super Perfeito comum. para Você estourar. tem que ter uma Ótimo pra reserva fazer isso, né? de elasticidade músculo-tendínea. Como assim? Você tem que ter o alongamento, mas talvez na atividade você parar um pouquinho antes. Porque você tem uma reserva ali que você consegue alongar ainda, então você não chega a lesar talvez nesse movimento. Sabe o que é interessante? Tinha uma época que o pessoal discutia muito a fisiologia da contração e que o final do movimento máximo ele pode ser até 20%, 30% mais fraco do que a contração restante. Tem Então, nome tem isso. nome. O nome disso... Na lei de Starling acontece isso. Então, né? mas na verdade no treinamento a gente chama isso de insuficiência passiva e insuficiência ativa. Então o que acontece no músculo? O que o José falou pra gente, assim, é realmente uma coisa que a gente faz na musculação. Imagina que você tem 100 unidades de contração.
ou de alongamento. Você tem 50 para um lado e 50 para o outro. Normalmente, o range of movement, né, a amplitude de movimento, ela vai variar de menos 40 para mais 40. Então, você sempre vai deixar aqueles 10 no final como uma reserva de movimento. Sim. E dificilmente você vai usar isso como se fosse... Porque você pode usar a força elástica do músculo também. O músculo guarda uma força elástica. Tanto que uma das coisas que a gente aprende no começo para fazer musculação é aniquilar a força elástica. Por isso que a gente para o supino no peito, segura de 2 a 4 segundos e aí empurra. Aí você fala assim, nossa, mas aí o peso cai dramaticamente, mas o esforço sobe dramaticamente, porque você para de usar a força elástica. Então, dentro daquilo que é execução, para o pessoal que quer ganhar musculatura, né, uma das coisas fundamentais é você aprender a aniquilar a força elástica. A segunda coisa é você saber as regiões que o músculo tem mais força. Então, é meio, se você for ver, é intuitivo que quando você está cansando fazendo bíceps, por exemplo, você vai fazer o quê? Você não vai descer tanto e você não vai subir tanto. Por quê? Quando você está no alongamento total, o sentido que você tem de contração do músculo, ele não é mais o sentido favorável para você fazer uma articulação girar. Então, a gente chama isso de insuficiência passiva. Por quê? Porque na célula, o que você tem? Você tem um bando de linha Z que não está mais alinhado. Então, se você não tem interação actina-miosina, realmente você tem muito pouca força. Mas qual é a questão? Você tem muita ativação neurológica. Então, dá para treinar insuficiência passiva? Dá. Só que a carga tem que cair dramaticamente para você ter segurança. E outra coisa, se você vai trabalhar a insuficiência passiva, o ideal é que você trabalhe também insuficiência ativa. O que é insuficiência ativa? Então, eu contraí o meu bíceps no máximo encurtamento. Tá? E aqui não é. O encurtamento máximo do bíceps é com a flexão do cotovelo e a flexão do ombro. Né? Para você ter tanto cabeça longa quanto cabeça curta trabalhando. Você tem que trabalhar até o máximo de encurtamento. Por quê? Porque quando você chega no máximo de encurtamento, é o máximo de interação, a força cai. Porque você não tem como mais fazer essa interação. Experimenta fazer com você. Faz a força máxima que você tem, você vai ver que você consegue empurrar mais um pouquinho e você sente uma dor no músculo. O que é isso? É você forçando um encurtamento muscular maior do que o fisiológico numa área onde a sua força já acabou. A gente usa isso, ou pode ser usado, em algumas técnicas de treinamento que a gente chama de técnicas de consistência de contração muscular. Aonde? O que é o importante? Tudo bem, é importante você trabalhar com grandes pesos, desde que, 1, a execução seja correta. 2, esse peso ele precisa estar ajustado à execução. Não adianta você, por exemplo, usar a inércia para puxar. A gente chama isso de falha técnica. Quer dizer, você não tem aquela força. Então, o que você está fazendo? Você está simplesmente balançando o peso. Terceiro, você tem que trabalhar numa amplitude de repetições onde o seu objetivo esteja contemplado. Então, se a gente fosse fazer um contínuo de repetições, né? De 1 a 4 repetições, força. De 4 a 6, ele é um nebuloso entre força e hipertrofia. De 6 até 15 seria hipertrofia. De 15 até 20 é um nebuloso de novo, e depois de 20 tende a ser mais melhoria metabólica do músculo. Então, imagina que a gente tem vários alvos. Eu acertei a movimentação, eu acertei o peso, agora eu vou ajustar a quantidade de repetição para o peso que eu selecionei, e eu vou fazer a quantidade necessária para quê? Para o músculo ele ter um sinal modificador. Então, o que a gente fala na fisiologia é essa questão do que é a informação do músculo. Né? Se eu pego, sei lá, um texto aqui, eu olho um texto, aquilo lá entra na minha mente, eu primeiro coloco no hipocampo, depois eu corticalizo, transformo em informação e raciocino sobre aquilo. Ótimo. E o músculo, como ele, entre aspas, pensa, porque ele não pensa, ele reage de acordo com um binômio que é tempo sob tensão. Se você aumenta por um lado o tempo, você acaba diminuindo a tensão. Você tem um determinado sinal. Se você aumenta muito a tensão, mas o tempo fica muito curto, aí você tem um sinal muito diferente. E conforme você vai equilibrando, você vai gerando força, potência, velocidade, resistência de força ou resistência. Então, é exatamente aquilo que o Gabriel falou, né? A gente tem vários tipos de força para trabalhar.
E o exercício, o físico bem treinado, o físico maduro, ele é um físico onde o professor, né, o profissional de educação física, ele se interessa em fazer com que a pessoa ela consiga esses diversos tipos de desenvolvimento na musculação através do que a gente chama de estímulo ondulatório, né, ou periodização ondulatória, né? Então, ele vai trabalhando essas capacidades ao longo do treino mesmo, né? Antigamente, se a gente pegar e voltar uns 20, 30 anos, quem escrevia sobre isso era um autor argentino, Tudor Bompa, que trazia muita coisa da União Soviética, né? Então, ele usava muito conceito soviético, né? A gente está falando de Yuri Verkhoshansky, né? A gente está falando de uma galera, né, desse porte, né? E ele criou a questão da periodização, né? E ele foi um dos caras pioneiros que trouxe isso, que o pessoal da educação física acaba estudando de forma histórica. Mas quando a gente fala, por exemplo, especificamente de musculação ou de hipertrofia no geral, preparo muscular, aí a gente hoje tem falado de uma coisa que chama periodização ondulatória, ou seja, é o profissional de educação física in loco, vendo o que você pode fazer, vendo o que você precisa fazer e criando uma estratégia para você chegar lá. E aí tem as técnicas de intensificação que vão permitir você, hora aumentar o peso, hora aumentar o tempo de resistência sobre esse peso, hora trabalhar a quantidade de trabalho no mesmo tempo, porque todo treino, ele obedece 4 variáveis mais fundamentais, que é volume, quantidades numéricas, né, aritméticas, intensidade, aí que são as exponenciais, então a relação carga-peso, né, mas sempre levando em conta o peso. Aí depois, complexidade, se você faz um exercício, por exemplo, multiarticular como agachamento, ou se você faz um exercício monoarticular como a cadeira extensora, e finalmente, densidade, que é quantos exercícios você faz naquele período. Então, teoricamente, você poderia fazer bastante exercício em 20 minutos? Sim, existem técnicas que os profissionais de educação física chamam de time efficient, né? Que você tem eficiência no seu tempo. Só que é aquela lei do estímulo. Você está dando um tipo de informação para o seu músculo. Se você faz um treino time efficient, você vai ter um sinal, ou você vai ter uma modificação proporcional somente àquilo que o time efficient que promove, que, por exemplo, não é força, mas que te dá alguma hipertrofia. Então, tem essas nuances. Jesus. É bastante coisa de falar, né? Ave Maria, credo. 101, curso de fisiologia do exercício. Né? Mas e da Farmaco? Eu quero saber da Farmaco. O que ela te ajudou em todo esse caminho, Cami? Então, aí a gente estava falando antes, né, do meu tema de doutorado, eu estava estudando bem físico-química, nanotecnologia, e paralelamente eu estava treinando com essa galera aí. E o Pacho era um dos meus parceiros eventuais de treino, amigo de igreja. E aí, um dia eu perguntei para ele, qual foi a última vez que você fez exame? Mas você já tinha voltado do Canadá. Isso foi antes de eu ir. Eu perguntei, qual foi a última vez que você fez exame? Ele, nem lembro. Na época eu estava no mestrado ainda. Eu falei, eu tenho laboratório escola lá, então eu posso coletar teu sangue na tua casa, eu vou lá, analiso para você e te dou o resultado. Como era o sangue do Pacho? Então, aí eu levei, aí eu que corri nas máquinas mesmo, eu falei, mostrei pro professor, ele falou, deu errado. Deve ter hemolizado a amostra, sei lá, volta lá e coleta de novo. Aí eu falei, acho que deu errado, né? O professor pediu para eu repetir. E aí, assim, deu errado porque o HDL tinha dado 4. Aí eu voltei lá, coletei de novo, aí repeti, aí deu 3. Aí eu mostrei pra ele, vai zerar. Só que daí eu falei assim, você vai morrer. E ele me respondeu, dia tal, eu tô me preparando pro brasileiro, que vai ser dia tal, e eu tenho vaga, né? Porque eu tinha que pegar vaga pros campeonatos. Né? A resposta dele foi essa. E daí eu entendi como é que o atleta pensa. Falei, cara, ele tem uma data para competir e independente de qualquer coisa, ele vai competir. Eu peguei e falei, tá, então deixa eu fazer uns manipulados aqui para você ir tomando
E daí a gente vê sobreviver. isso, né? Pra ver o que dá pra fazer. Daí eu fiz um monte de fórmula lá, aí eu tive que estudar um pouco. E repetimos com um mês, já tava em 20 e pouco. Opa, Com 2 meses deu 40. Falei, rapaz, já deu tirou certo. o pé da cova. Bom. Aí ele pegou e falou pra todo mundo, o Caminhos que faz uns negócios aí que dá pra gente tomar mais bomba. Tem um Caminhos que faz uns milagres para manter a gente vivo, é isso? Mesmo em condições complexas. Adversas. Foi por aí. E daí, na época, o Pagé era o diretor nacional de arbitragem, começou a contar pra um monte de gente. E aí a galera começou a pedir ajuda. E eu comecei a ajudar porque era uma época em que o médico não recebia esse cara. Sim. Então, esse cara ia num consultório. Isso é 2007, 2006, né? O cara era chutado pra fora. Né? Você vai morrer, você tem que parar. E eu não acho que esteja certo fazer o uso suprafisiológico de hormônio, mas você tem que entender a cabeça do atleta e prestar a ajuda que você puder para ele. Manter ele vivo, pelo menos. Manter vivo. E aí, na época, eu comecei a ajudar um monte de atleta. Daí eu fui pro Canadá fazer meu doutorado e tal. De lá eu fui ajudando as pessoas, só que chegou uma hora que daí ajudar não dava mais certo, porque estava ocupando muito meu tempo. E aí eu fiquei num limbo assim, que eu cheguei a pensar, nem vou defender meu doutorado, Caramba. vou me dedicar a isso, a salvar vidas de atletas. Eu voltei pro Brasil, aí meu orientador também abandonou a minha orientação, porque a gente teve um desentendimento por causa do meu orientador do Canadá. Eu estava no Canadá, o orientador de lá falou, quero que você faça isso, isso, isso. Aí o orientador do Brasil falou, eu quero que você faça isso, isso, isso. Aí o cara do Canadá falou, não, você está no meu laboratório e eu acho que o que você pode fazer, o que o teu orientador do Brasil quer que você faça, você faz lá. Você vai fazer o que eu quero. Eu falei, beleza, né? Vou fazer o que o cara quer. Aí quando eu voltei, o cara tirou a orientação. Aí eu fui atrás do coordenador da pós, conversei com ele, ele falou, cara, eu aceito te orientar para defesa, mas eu não entendo nada do que você está fazendo e vai ser você contra a banca. Eu falei, tá bom. Nossa. Aí, daí nisso que eu pensei, vou desistir, deixa quieto. E ainda tendo que escrever tudo, né? Porque eu só tinha os resultados do experimento. Aí você traduzir o resultado do experimento em 500 páginas de tese é outra história. Aí meu pai chegou e falou assim, olha, por mais que você não vá trabalhar com nanotecnologia, se você desistir da defesa do teu doutorado, que faltava poucos meses, você vai criar o hábito de desistir. E aí você vai desistir de tudo na tua vida. Aí aquilo lá me pegou. Falei, não posso criar o hábito de desistir. Falei, tá bom, vou defender então. Aí defendi. Aí é engraçado porque o pessoal do meio acadêmico, e você vai me entender bem disso, eles não querem que você saia do meio acadêmico. É como se você estivesse traindo o clã. Assim. É tipo uma seita, né? Não, você... Não acredito que a gente investiu tanto tempo em você e você vai embora. Né? Mas eu estava vendo uma outra realidade que precisava mais de mim. E como eu trabalhava muito com físico-química elementar, assim, termodinâmica de polímero, que é um negócio que alguém vai ler para desenvolver outra coisa, para daqui 20 anos aparecer no mercado alguma coisa daquilo que eu escrevi, não é tão gratificante. Beleza, publiquei vários artigos. Você fica feliz, mas que vidas eu impactei? Só vamos traduzir para o pessoal um a um aqui, boa, né? Boa. Então vamos lá, o que acontece quando você tem revista científica, você tem maneiras de dizer se uma revista é mais ou menos relevante. Uma delas é baseada na quantidade de vezes que outros autores citam artigos de uma revista. Isso é o fator de impacto dela, o impacto dela. E a CAPES, que é ligada ao Ministério da Educação e que coordena a pós-graduação, ela pega todas as revistas por área e classifica por níveis, sendo que A1 é o grupo de revistas com maior fator de impacto naquela área. Então, o que o Gabriel quis dizer é que ele publicou muito em revistas muito renomadas da área. Isso. Vamos voltar agora para você. Então assim, academicamente eu estava muito satisfeito. Mas aí quando chega uma pessoa, um atleta que você cuidou e aí a esposa agradece que ele está bem, que ele está melhor, é muito mais gratificante do que uma publicação.
Então, aí que eu entrei para essa área e comecei a querer também ensinar isso, né? Redução de danos, quais são os danos mais comuns do uso de hormônio, quais são os hormônios mais usados, quais são pior para quê. E aí eu comecei a estudar. Primeiro eu estudei para mim e depois eu comecei a estudar para ensinar outros profissionais, porque hoje eu vejo que a minha missão de vida é essa, é ensinar farmacologia, porque de alguns anos atrás, que o médico não recebia o cara usuário de hormônio, a gente virou uma endemia de iatrogenia de médico querendo ganhar dinheiro prescrevendo hormônio e fazendo um monte de cagada. Então, assim, o que era demonizado agora é o suprassumo, porque um cara recém-formado está cobrando numa consulta o valor de um super especialista. Então, virou um mercado interessante para quem é recém-formado e a galera foi para isso, só que sem ter tido um preparo sobre esse assunto, né? Sem ter tido uma cadeira. Não existe uma cadeira no curso e não existe hoje uma residência focada em prescrição de hormônio para esteroides anabolizantes, né? Então, tem endócrino? Sim, mas o foco da endócrino é diabetes, é hipotireoidismo, não é atleta que quer usar hormônio para ficar grandão, né? Então, aí eu comecei a estudar para dar aula para essa galera e hoje até no Interligas o assunto que eu falo é esse. Quais são os hormônios, quais são os colaterais e o que dá para fazer para redução de danos. A gente não tinha... Eu vou contar essa história para vocês. A gente no Interligas, né, quando a gente falou para os alunos, que é um problema. Era um problema porque eu tinha uma série de alunos de medicina que estavam sendo expostos a uma série de informações completamente absurdas, tá? Estavam sendo assediados por essa questão do excesso de recomendação de implante, o excesso aliás, eufemismos que alguns profissionais eles procuravam falar, não, o fulano faz TRT. Não, mas espera aí, ele faz terapia de reposição hormônio, terapia de reposição de testosterona com 32 anos de idade, alguma coisa está errada aqui, né? E eu cheguei ao cúmulo de um aluno meu, quando a gente estava no meio do curso, né? Ele falou, eu falei com fulano de tal, ele falou que não é importante agora eu ser um bom médico, que é importante eu criar uma rede de relacionamento. Ele falou até em inglês, é fazer um networking, né, para começar a trabalho, porque depois eu vou aprender muito rápido, porque eu vou fazer uma pós-graduação no final de semana e eu já consigo absorver tudo isso, porque não é difícil. Eu falei, isso, você vai fazer um networking para a gente falar que você é um médico ruim, né? É uma ótima escolha, né? O networking ele vem com você sendo bom, e você sendo bom vem com estudo, e você não vai ficar bom de estudo porque você estiver fazendo uma coisa simplesmente no final de semana se você não tiver uma formação robusta. Medicina é minerar carvão, né? Você vai minerar carvão, aí você vai começar a identificar os diamantes ali no meio, né? Uma coisa sem a outra não funciona. Aliás, se eu pudesse fazer residência de novo, eu faria residência e faria pós-graduação no final de semana, mas sem dúvida nenhuma, né? Porque eu ia catar o carvão na residência e ia pegar o diamante com os professores no final de semana. Essa seria a minha estratégia. E aí eu falei assim, cara, ninguém melhor para falar disso do que o Kaminski, porque ele vai falar de farmacologia para essa molecada e falou, entendam, não existe milagre. Se vocês forem tratar o consultório de vocês como se fosse uma bancada de negócio, vocês vão quebrar a vida de muita gente e, evidentemente, essa responsabilidade vai voltar para vocês. E, eu só tenho a agradecer o Gabriel, porque ele falou na hora, ele nem pensou, não, tô lá, vou dar essa aula para você, vou ensinar os moleques. E, cara, eu acho que é a melhor prevenção. A gente estava com, só de aluno de medicina, mais de 16 mil. Então, sabe, a gente conseguiu passar pelo menos para essas turmas, né, para esses alunos, falar, é assim, não existe mágica e para você entender isso, você precisa fazer uma residência. Quero mexer com testosterona? Beleza, você pode fazer urologia, você pode trabalhar com andrologia, ou então você pode fazer endocrinologia e trabalhar com terapia de reposição hormonal. Você quer trabalhar com hormônio? Então, o caminho é esse. Né? É aí que você vai mexer. Eu quero fazer medicina esportiva, legal. Quero fazer nutrologia e quero trabalhar com esporte, legal. Então, você tem que conhecer essa área, porque você vai atender iatrogenia. Pessoal, meu consultório hoje é 80% iatrogenia. Então, a medicina... Eu lembro que uma vez eu fui numa obra com meu pai é arquiteto. E aí, o mestre de obra não tinha executado o projeto corretamente. Aí meu pai falou, cara, isso aqui não tá no projeto. Não, mas faz 20 anos que eu faço assim.
Aí meu pai falou, faz 30 anos que eu venho corrigir quem fez assim. E na medicina, o médico ruim, ele nem sabe o impacto que ele causa. Porque o cara não volta. Exatamente. Perfeito. Então ele acha que faz... Não, mas faz 20 anos que eu faço assim, ruim. E o paciente some, né? Ele não volta. Então o cara nem sabe a merda que ele fez. Esse é o maior problema que eu vejo hoje dessa galera que faz curso de fim de semana, acha que está apto a fazer qualquer coisa, que vai ter um grupo de WhatsApp que é o suporte caso aconteça algo errado. E aí depois o paciente simplesmente sai queimando o médico, porque teve uma experiência péssima. Sim. O cara nem sabe o que aconteceu, porque o paciente não voltou para explicar. Mano. Isso é uma coisa que isso, principalmente com esse aumento da quantidade de médico, né, e com pressa de entrar no mercado e, da mesma forma, sem compromisso por entrar fazendo certo, né, o que acontecia? Então, a gente está falando, vamos voltar 10 anos, 2014. Né, então, o paciente, ele apareceu no meu consultório, né, ou ele queria começar a treinar, ou ele queria começar a fazer uma determinada modalidade esportiva e precisava treinar para tal, que são coisas diferentes, né? Eu quero jogar vôlei, então tá bom, você precisa treinar para conseguir jogar vôlei, né? Eu quero nadar, você precisa treinar para conseguir nadar, né? Então eu quero treinar porque eu quero ficar musculoso, beleza, então vamos lá, né? E de repente o que começou a acontecer? Passando esses 10 anos, ele passava no médico que fazia uma prescrição para ele, dava errado, aí ele parava em mim. Aí depois ele passava no médico, que dava uma prescrição, dava errado, ele passava em outro médico, que dava outra prescrição diferente, ou aumentava a dose da anterior, e dava errado e passava em mim. Até que hoje ele passa num médico, que passa no médico, que passa no médico, que passa no outro médico, que passa no outro médico, que aí ele chega em mim. E aí, o que é a minha dificuldade diagnóstica, que é terrível? É justamente saber aonde que começa aquele novelo de lã. Da onde eu começo a puxar aquilo. Então, eu tenho essa oportunidade, né? Eu até falo para vocês, né? Sempre que a coisa enrosca, eu ligo, Gabriel, ó, tá acontecendo isso daqui, cara. Tem 6 drogas diferentes nesse compadre aqui e, cara, eu preciso entender como é que essa interação aqui funciona. Porque também, que é o grande problema do hormônio? Não é simplesmente tira. No endo de 2019, né, acho que foi a primeira vez que a Endocrine Society, que é o equivalente à SBEM nos Estados Unidos, ela tocou nesse assunto. Vamos tirar o esteroide da galera, né? Vamos fazer isso decentemente. Porque até então é exatamente como o Gabriel falou. Né? O médico, ele chutava o paciente no consultório. E, pô, isso não é nem nosso juramento, né? A gente acolhe e cura. Aliás, trata. Quando não consegue, consola. Todo mundo prestou esse juramento. E aí eles tinham 3 opções. Tinha a opção, tá bom, vamos tirar tudo de uma vez, mas vamos ficar de olho nesse cara para ver o que acontece. Vamos tirar devagar e aí a gente vai fazer uma escolha terapêutica para tirar. Então existiam drogas para você fazer isso. Clomifeno, beta-HCG, FSH recombinante, anastrozol, letrozol, etc. Ou então, se há um paciente que ele é um usuário maciço de esteroide anabolizante, vamos pelo menos fazer um downgrade, vamos reverter para o hormônio e fazer um controle de dano, vamos fazer um damage control. E aí, quando esse cara estiver acostumado na testosterona, beleza, a gente segue adiante e consegue ajustar isso. Agora, o que tem acontecido de 19 para cá? Por mais que isso tenha se popularizado e esses conceitos eles tenham ganho mais o que é o conhecimento dos médicos e eles tenham mais cuidado com esse paciente, porque é muito fácil vilanizar esse paciente. Esse é, sabe, né, esse cara usa bomba, não sei o que, é bombado, sabe? Eu não vejo fazer isso com um paciente que é usuário de benzodiazepínico. Eu não vejo paciente fazer isso com um paciente que é usuário de opioide. Eu não vejo fazer isso com um paciente que é usuário de nenhuma, de álcool etílico ou de etilista, sabe? E essa abordagem ainda existe. E eu acho isso muito inapropriado para o comportamento médico, né? Só que no meio de tudo isso, o que começou a acontecer? Né? O abuso do esteroide, ele começou a ser tão intenso que coisas que a gente via na cronicidade, a gente começou a ver em situação aguda. Gabriel, a gente vê notícia de cara morrendo... Era isso que eu ia perguntar até. Porque pois eu vi notícias recentes de coisas assim, né? Como é que é isso? Como é que... Então, primeiro
tem alguma interação também que a gente está vendo em todas as modalidades esportivas, até da própria Covid, né? Sim. Recentemente, você vê jogador de futebol novo morrendo em campo. Sim, isso não era comum antigamente. Isso né? não acontecia, né? Mas fora isso, vamos falar do que esteroide. aumenta a propensão para isso acontecer. Então, a gente tem muitos mecanismos para o sistema cardiovascular envolvidos no uso de esteroide. Então, o primeiro é o ganho de peso rápido, que o cara gera uma hipertensão. Além do ganho de peso, e daí se for algum esteroide que aromatiza, eu tenho a retenção hídrica, que aumenta muito a hipertensão. Aí eu vou ter ainda esse cara um sangue mais viscoso, porque todos os hormônios estimulam a eritropoiese, a fazer mais sangue. Então aí você já pega o cara com hematócrito alterado. Então tudo isso já está contribuindo para um dano endotelial dele. Além disso, eu tenho a hipertrofia da própria artéria dele, da musculatura da artéria, que fica rígida. E aí a rigidez arterial aumenta a velocidade de fluxo do sangue. Turbilhonamento e também lesõezinhas endoteliais que eu vou predispondo ele a fazer uma placa. Aí junto com isso eu tenho a dislipidemia. Eu detono com a HDL dele e aumento muito a LDL. Então eu já tenho lesões no endotélio, né? Então, para quem não entende, é a parede da artéria. Essas lesões, como é que a gente arruma elas? Plaqueta. Então eu começo a depositar plaqueta, eu deixo ela mais rugosa, predispõe a grudar a gordurinha ali. Aí o cara Fora a tríade de Virchow, né? Que você tem alteração do endotélio, do componente ou do fluxo. Sim. Então é uma bomba relógio. Desculpa, Gabriel. Não, imagina. Mas então é tudo junto, no mesmo cara. Aí outra coisa que a gente está aprendendo agora, né, com a doutora Renata e o doutor João, é que a ineficiência do coração desse cara. Porque quanto mais influxo de cálcio a cada contração, menos relaxamento entre contrações. Então, se eu relaxo menos, eu perco amplitude de movimento de contração. Então, acaba que eu diminuo até o débito. Cardíaco. Isso. Fração de injeção cardíaca. Exatamente. É legal você ter citado a Renata Castro e João Gifone, são dois médicos, né? A Renata Castro é cardiologista e o João Gifone é médico do esporte, né? E tem uma série de médicos que estudam isso aqui em São Paulo. Então, o Abdo Fares, que é da Santa Casa, né? O Henrique Greenberg, que é do Sírio. Mas a Renata e o João, eles são pioneiros nisso, né? E o que eles mostraram? Eles mostraram que esse coração endurecido funcionalmente, ele é muito menos eficiente. E eles trouxeram um exame que nos Estados Unidos é feito há 40 anos e que no Brasil só é feito há 10, que é o strain, que é o exame de deformidade miocárdica. Então, o coração ele não bate assim, o coração ele torce, né? Do mesmo jeito que é uma questão de eficiência. Se a gente pega um pano molhado, o que você faz? Você aperta o pano? Não, você torce o pano. O coração ele torce. Então, o que eles conseguem identificar com um programa específico do ultrassom, né? Primeiro se o seu coração está torcendo tudo que ele pode, se não tem áreas que tem pouca cinesia. E segunda coisa, a capacidade que o seu coração tem de responder, por exemplo, a um estímulo de adrenalina. Então, você vai fazer um teste ergométrico. Tá? O que é o saudável? Você ir subindo a sua frequência cardíaca, porque você está falando de duplo produto. Então, você tem a pressão arterial e a frequência cardíaca, certo? Logo, o que vai acontecendo? Você vai aumentando a frequência cardíaca, você vai aumentando a adrenalina vai retroalimentando isso daí, seu coração vai acelerando, acelerando, acelerando. Quando você tem essa condição do coração ele não conseguir mais responder, como que ele faz? É como se ele estabilizasse a frequência cardíaca. Então ele para de responder. E aí como que o João e a Renata eles observam isso no cara que faz fisiculturismo, por exemplo, né? Ou que falar fisiculturismo vai trazer mais... O cara que abusa de droga. O cara que é um abusador de droga, né? Então, como que eles fazem isso? É um método extremamente inteligente. Eles pegam um daqueles alicate de pressão, né? E te dão na mão esquerda para você fazer força. Porque isso já modifica o padrão de contração do coração. E eles fazem o strain. Né? Exatamente. Aí eles fazem o strain, né? Com ultrassom. Com você relaxado e depois você apertando para ver o padrão de modificação do que é a deformidade miocárdica nas duas condições. Como que eles descobriram isso? Eles pegaram um cara que fazia endurance e deram estímulo físico nele.
esse cara modificava completamente o padrão de contração. Eles pegaram um abusador de esteroide e eles deram primeiro o estímulo do alicate. O coração não mudou. Botaram o cara no leg press. O coração não mudou também. Então, é uma insuficiência cardíaca, e é uma insuficiência cardíaca que é como qualquer insuficiência cardíaca. E que até certo ponto, Demanja, é reversível. Mas que se isso fica, é como toda doença crônico-degenerativa não transmissível. Se você deixar tempo suficiente, aquilo estabiliza daquele jeito e a pessoa vai ficar, é um cara jovem com um coração de um homem de 70, 80 anos com insuficiência cardíaca, né? E aí tem essa precocidade do que são essas infelicidades que a gente vê dessas mortes. E tanto que quando as pessoas perguntam assim, que foi a primeira coisa que o Gabriel falou, quando ganha peso você aumenta a resistência vascular periférica. Né? Ah, músculo é saúde? Depende de como você ganhou esse músculo. Você desenvolveu esse músculo com exercício aeróbico associado para você fazer aumento de recrutamento de vaso? Para você liberar VGZF, que é fator de crescimento vascular? Ou você fez esse músculo simplesmente fazendo contração muscular apenas com força, né? E esse binômio tempo sob tensão. Né? Porque se você foi por tempo sob tensão, lembra que a contração muscular ela tem uma fase, né, que é vascular, que você enche o músculo, mas ela faz um ciclo de oclusão também, onde você joga a resistência vascular lá em cima. E que nesse mecanismo, principalmente na tentativa de capilarização, você tem alteração do que é da função vascular. E que não é quanto mais músculo, mais saúde. E muitas pessoas que chegam pra gente com, né, aquele músculo, mas com coração ruim, né, você tem que fazer um downgrade de massa muscular, porque aquele coração não está suportando aquele físico. Você tem uma bomba única para bombear depois, dependendo, 10, 20, 30, 40 quilos de massa muscular a mais. Então, vamos fazer uma comparação. A gente tem a represa aqui, né, a Billings, né? Aí você tem uma São Paulo. Imagina colocar 3 junto. Você vai ter represa para todo mundo? Você vai ter pressão para todo mundo? Agora, uma coisa interessante, que eu acho que a gente, no mundo de hoje, fala muito de medicina personalizada, né? De conseguir identificar para cada um qual remédio, que pode, e que ela envolve tanto a parte estrutural, ou seja, o corpo de cada um, né, mais propenso para isso, para aquilo, e a parte genética, ou epigenética, ou até a influência do meio na parte genética. Como é que você vê isso? Existe uma variação de efeito de determinadas drogas, hormônios, etc., para perfis genéticos diferentes? Completamente. Como é que está isso? Completamente. Então, tem 2 trabalhos que eu acho muito interessantes. Em um trabalho, eles avaliam débito cardíaco versus dose total de esteroide usada em vida. E aí usado na vida inteira? Na vida inteira. Então, você usa esteroide há quanto tempo? Quanto que você usa? E os caras plotaram isso. E aí você tem uma linha de tendência, né, de queda de débito de acordo com o tanto de hormônio que a pessoa usou, mas tem uns caras muito outlier, que usa pouco e tá fudido. Ah, verdade. E como é que a gente vai achar quem vai ser o outlier? Então, Isso ainda não... já existem 8 genes para fazer teste genético, que até a doutora Renata pede às vezes, dependendo da condição, para você ver predisposição à doença cardiovascular. Então eu conheço um cara que é um dos caras mais fortes que eu conheço, ele não pode tomar nem um pouco de testosterona. E o cara já tem quase 50 anos, ele queria começar uma TRT e não pode. O cara aplica uma Durateston, a pressão dele estoura, ele fica vermelho. Esse cara nunca vai poder fazer isso. Então ele não consegue. E aí você pega uns caras e aí sempre que me perguntam, eu vou em podcast, o pessoal pergunta, quais são as características de um bom atleta profissional? Para mim, a primeira característica é a resistência a drogas pro fisiculturismo, para ser um open, né? Não tô falando de categoria fitness, mas que esse cara de 120, 130 quilos, o cara tem que aguentar. O cara que não aguenta nunca vai chegar lá. Vai se estourar no meio do caminho. Ele tem que ser um outlier do outro lado. Do outro Exatamente. lado. Então é o cara que usa hormônio, a pressão do cara é normal, ele não tem acne, ele não tem nada. E aí um outro trabalho que eu gosto, que eles fazem biópsia e avaliam a quantidade de receptor androgênico do músculo das pessoas fazendo uso de hormônio. E aí eles colocam X meses de uso de hormônio, quanto de massa muscular ganhou, e aí fica óbvio que existem as pessoas que têm pouco receptor androgênico no músculo, são pouco responsivas a hormônios,
E as pessoas que têm muito receptor androgênico no músculo são muito responsivos. Então, é genético. Isso se modifica pelo meio? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a discussão toda é se a gente tem só genética ou se a genética do indivíduo associada ao meio muda isso. Muda, porque o que mais muda com a densidade de receptor androgênico é tempo de treino. Mas daí é treino, não é tempo de inscrição na academia. Tem mais uma coisa que muda, que é uma das coisas que eu pus no curso atual, e que é o nível de aromatização, né? Você conhece o conceito de microRNA? A gente podia simplificar para o pessoal também. Vamos, você tem razão. Então, assim, como que funciona o negócio de DNA, né? Então, você tem uma proteína, vamos falar no caso da testosterona. Ela vai até o receptor androgênico, ela desloca uma proteína que está protegendo esse receptor androgênico como se fosse uma capinha, que chama proteína de choque térmico. Ela junta com o receptor androgênico, aí esse receptor androgênico leva a testosterona até o núcleo, e lá no núcleo ela faz transcrição de um RNA mensageiro, que vai diferença para o ribossomo e vai fazer uma proteína. Né? Então o ribossomo faz proteína, o proteassomo destrói proteína dentro da nossa célula. Agora existe uma coisa que chama microRNA. O microRNA, ele modifica a função do RNA mensageiro. Quando você tem um aumento de aromatização, ou seja, de produção de estradiol por conta de testosterona, você tem um aumento de produção de um microRNA que modifica o que é o RNA mensageiro, que decodifica a produção do receptor androgênico, fazendo o receptor androgênico menos eficiente ou até ineficiente. Por isso que a aromatização, quando o paciente ele tem uma aromatização alta, ou seja, ele produz uma grande quantidade de estradiol, ele pode estar com uma testosterona de 5.000, me corrige, Gabriel. É como se ele tivesse com 0 de testosterona. Só o pessoal, o receptor é como se fosse um interruptor. Então é como se estragasse o interruptor, Exatamente. basicamente. Que eu vou ficar apertando o botão e não acontece nada. E não interessa se você tem dosando no sangue uma testosterona muito alta. Por quê? Porque o lugar que ele encaixa não está funcionando. E por que não está funcionando? Porque o sujeito ele abusou tanto da testosterona, ele usou uma quantidade tão grande, que ele produziu a partir dela uma quantidade tão grande de estradiol que ele estragou o receptor androgênico dele. E receptor androgênico não é uma coisa tão fácil assim de você produzir. Pensa que cada vez que você destrói, você precisa de mais densidade de treino, pelo menos no músculo, para você conseguir reagir. E aí o Gabriel deve conhecer um monte de gente que está testosterona de 5.000 e tem um físico que... Sim, é o que mais acontece. Então, por isso, pro atleta faz muita diferença a base natural que ele tem antes de entrar em contato com o hormônio. Quanto mais a pessoa se desenvolver e realmente chegar num limite natural, porque eu abro caixinha de pergunta, a pergunta mais comum, ou uma das mais comuns é: como atingir meu limite natural usando hormônio? Você não vai atingir o limite. Não é natural. E não será sustentável naturalmente. E sabe uma outra coisa que é interessante, né? Você comentou aqui da mudança do perfil ao longo das décadas, né? Que esse sujeito antes ele era expulso do consultório médico e ninguém tratava. Hoje o cara prescreve hormônio sem o paciente saber. Põe lá no meio. Mas a pergunta que fica é o seguinte: eu imagino agora, com toda essa mudança do perfil do uso hormonal, que a gente está começando a ter pessoas hoje, por volta dos 60 anos de idade, que foram usuários muito, muito intensos 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Tá certo. O que é uma novidade, agora a gente está tratando a terceira idade do ex-usuário de como é que é isso? Vocês têm um perfil típico? O que a gente busca mais? Porque isso para a gente é uma novidade. A curva populacional está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, o N de pessoas que, pelo que vocês mesmo comentam, com esse boom atual de utilização está maior. E como é que é essa história do quem chega na terceira idade, como chega e o que procurar de problemas no pessoal? Bom, tem 2 perfis. Tem o Carpe Diem, que é o cara que fala: eu prefiro morrer com 70 do que com 80, mas bem, e o cara não deixa de ser usuário, mas ele não chega nos 70 também. Exato, bem lembrado. E tem o perfil do cara que ele vai descobrir o que ele fez. E aí é o perfil que o João e a Renata atendem direto,
do cara sair chorando e falar, puta, não acredito que eu fiz isso, eu tô nessa situação. Que o cara vai, no VOP, né, a velocidade de onda de pulso, você dá uma estimativa de idade vascular da pessoa. E o cara faz um exame, o cara tá com 50 anos, ele tem uma artéria equivalente a 70. E aí o cara leva um susto. Fala, pô, e agora? Como é que eu chego nos 70? Então, existem esses dois perfis de pessoa. Tem o cara que, na verdade, nem quer ver, e tem o outro que vai começar a se preocupar. Que hoje em dia existe medicação que ajuda muito, existe, mas desde que o cara ou pare de fazer o uso ou ele diminua para uma TRT, que é uma dose fisiológica. Mas também uma coisa que eu tento alertar em podcast é quanto custa esse tratamento, né, para o cara tentar ficar normal. O cara gasta aí de 600 a R$1.000 por mês. Tranquilamente. De medicação. Tranquilamente. Então, você fala isso para um atleta aí que é meio quebrado hoje. Você fala, ó, quando você tiver 50 anos, é R$1.000 por mês até você morrer de tratamento cardiológico. Fora outras coisas que você pode vir a desenvolver. Então, que a pessoa já leva um susto. Fala, opa, é importante ter noção disso, porque ao mesmo tempo que a gente fala, tem tratamento, cara, então beleza. Então, quando eu chegar lá... Eu posso tirar a tatuagem, né? Brincadeiras à parte, tirando essa tatuagem, mas já foi uma piada. Mas é o seguinte, a gente pega muito no consultório, e eu tenho muitos pacientes que estão aí com seus 20 e poucos, 30 anos, e vêm e contam isso. E é uma pergunta que eu não entro nem para responder, porque eu não tenho conhecimento médico para isso, e fico com receio de passar uma visão errada. O cara com 20, ele fala, mas se eu usar dos 20 aos 30 e parar, você acha que com 60 eu vou ter problema? Vai. Essa é uma pergunta que eu queria saber. Como é que você age quando alguém te pergunta isso? Não dá mais para negar que existe problema. Isso não dá mais. Né? Então, que o cara desenvolve, no mínimo, uma alteração anatômica do próprio coração, isso vai acontecer. E isso até o treino de força sem cardio já dá uma prejudicada. Sim, verdade. O cara que só treina força, e eu sou da época que era proibido fazer cardio, você entrava na academia e falava, não, só musculação. Nem tinha bicicleta direito. Não pode fazer cardio. Cardio faz mal. Então a galera tinha essa cabeça. Então o próprio treino já causa isso. Né? Agora, o dano, eu acho que até arterial é pior até. Porque a gente está vendo aí, tem um outro problema, que a galera quer ficar seco também. Exatamente. Então, o cara quer ser grande e seco. Exatamente. Então, o que entra nessa mistura? O cara propositalmente abaixa o estradiol dele, e aí é um prato cheio para vocês operar. Exatamente. Destrói que o o cara tendão. se arrebenta. É. Só que além de destruir o tendão, eu estou destruindo a artéria. Então, o que acontece? Esse ano, ou ano passado, teve 2 meninos com menos de 30 anos, um tinha 23, que morreram de dissecção de aorta. Nossa. Aí você pega, é o cara que está o ano inteiro fibrado. Por quê? Porque ele deixa o estradiol praticamente zerado e ainda por cima entra o quê para queimar gordura? Estimulantes, vasoconstritores. Então o cara usa anfetamina, o cara vai usar T3, T4 o ano inteiro. Mais um broncodilatador ali, um beta-agonista. Então o cara está destruindo a parte arterial dele. Isso aí não tem como ele chegar longe. Não tem como. E aí você vê um cara com menos de 30 tendo dissecção de aorta, 2 num ano. É um absurdo isso. E o tendão também, ele tem receptor para estradiol. Então, se você não tem um balanço adequado de testosterona e estradiol, você vai ter aí um desbalanço no seu tendão também. E isso também leva a você ter várias lesões. Então, eu acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ser com equilíbrio, né, Gabriel? Então, Não, assim, até esses tempos aí a Fran atendeu uma menina que ela faz uso contínuo de oxandrolona há anos e estradiol zerado há anos. E aí a menina com puta desgaste das vértebras, com dor crônica. Cervical e acho que lombar também, não lembro. Pô, coluna. E ela usava gestrinona. E gestrinona junto. E aí você pega assim, tá, a menina tem 20 e poucos anos, e ela tá com a coluna toda desgastada já. Como é que ela vai chegar nos 60? e me fala uma coisinha, o que você acha do desgaste da articulação
em relação ao hormônio. Como é que funciona isso? Você acha que tem alguma coisa para articulação? Ou seja, ela tem um efeito às vezes negativo para articulação, o uso indiscriminado? Como é que funciona isso na articulação? Começa com aquela velha história de eu tomo Deca porque eu tô com dor no cotovelo. Isso. Mas vamos lá. Pô, Primeiro escutei tanto isso. a proporção androgênio-estrogênio, que é o que você falou. Então, a gente sabe que o estradiol é protetor de articulação. Se eu estou usando um hormônio que não aromatiza, eu já estou mudando essa proporção. E a maioria dos hormônios usados junto com a testosterona não aromatiza. Então, o cara vai pegar um derivado de DHT ou uma DECA que aromatiza 20% do que a testosterona aromatizaria. Então, eu já estou com um componente androgênico muito superior ao estrogênico, eu já tirei a proteção articular. E, além disso, eu vejo neurotoxicidade por desproporção. Então, quando você pega estudo em rato, e aí você dá nandrolona sozinho, trembolona sozinho, você vê acúmulo de substância beta-amiloide e você simula um Alzheimer no ratinho. Quando você dá estradiol para ele, reverte. Não 100%, mas eu dou uma limpada. Então, só de eu estar usando um hormônio que não aromatiza, que é o que a maioria da mulherada usa, e os caras vão colocar junto no ciclo, eu já estou mudando a minha proporção, eu já perco o efeito protetor estrogênico da articulação. Junto com isso, aí eu tenho sobrecarga de treino, eu tenho falta de descanso, eu tenho uma série de coisas, porque o cara está usando hormônio, a recuperação muscular é rápida. Você acha que essa neurotoxicidade diminui o limiar de dor também? Boa pergunta. Porque a gente sempre ouve isso, né? Eu não tenho tanta dor quando eu tomo hormônio. O que você acha? Pode ser da síntese proteica acelerada. A recuperação, se bem que assim, tem estudos mostrando que você tem uma variação da função do que é a via do AKT, que é a via de mionúcleo, né? Em relação, por exemplo, à própria resposta da testosterona. Então, olha que interessante isso. Isso é um negócio bacana. Quando você ativa a testosterona, você ativa a síntese proteica mediada porque é a ação de mionúcleo, né? A migração de mionúcleo, né? Então, a célula muscular é uma célula multinucleada. Quando você submete ela ao exercício, esses multinúcleos eles funcionam inclusive para fazer o que é a reparação celular. Tudo bem? Quem coordena isso é uma via metabólica, que é a via do AKT. Só que a própria via do AKT, quando sobreestimulada, ela aumenta a ubiquitinização do receptor androgênico, ou seja, ela aumenta o descarte de receptor androgênico, também fazendo limitação do que é o efeito da testosterona. Quer dizer, quanto mais testosterona você usa, né, existe um efeito dose-resposta, sim, é verdade, só que quando você passa de um determinado limiar, que não é muito alto, o que acontece? É um mecanismo de autolimitação, destruir o que é aquele receptor de androgênio para diminuir esse efeito. Então, o que a gente percebe é que existe o que é o efeito muscular, e aí tem o efeito central. E o que é curioso é o efeito central da testosterona, porque ela aumenta a recaptação de beta-endorfina. E por que isso é importante? Porque muito paciente ele fala assim também, não é só que melhorou a dor, é que fala, nossa, eu vou tomar uma testosterona para dar uma animada no treino. Olha, se você tem aumento da recaptação de beta-endorfina, não é que você anima o treino, mas aquilo que era extremamente desagradável, ele se torna tolerável. Então, para o sujeito que ele tem o treino como uma coisa muito ruim, né, ele fala, não, agora eu consigo fazer. Você sabe que o Gabriel, e juntando com a pergunta do Zé e com o que você comentou, me soa um alerta aqui. A gente diz que a articulação, que a gente falou que está destruída, ela funciona do ponto de vista didático como algo que tem um limite funcional, um envelope de função. Tá. E isso foi uma teoria que foi dada fazendo uma analogia a uma transmissão mecânica, em que a gente entende o seguinte: se você não trabalha nada, uma articulação, isso é ruim. Ou seja, a ausência de movimento, a ausência de sobrecarga abaixo do fisiológico vai ser ruim para a cartilagem, para os meniscos, para o lábio, para tudo que está revestindo lá dentro. Você tem um tanto que é o suprafisiológico. O suprafisiológico para o músculo e para a cartilagem, ele é lido de formas diferentes. Enquanto num suprafisiológico na musculatura talvez seja um estímulo de produção muscular, em que ele ganha hipertrofia de alguma maneira, na cartilagem não.
Ninguém hipertrofia a cartilagem para ultrapassar para o suprafisiológico, mas ele só está no momento de fragilidade. Eu brinco que o suprafisiológico na cartilagem é igual você ficar na piscina com a mão no cloro lá dentro, quando você tira, a pele tá mole. Você dá uma ralada na pedra aquela hora, a chance dela machucar é maior. Isso é trabalhar o suprafisiológico. Mas se você esperar, ela volta ao normal. 2 horas depois, sua pele pode ralar na pedra e não vai. Diferente do que é a musculatura. E aí a lesão estrutural é justamente quando do suprafisiológico você passa o suprafisiológico faz uma lesão definitiva estrutural. Rompeu o menisco, rompeu a cartilagem, rompeu o labrum no ombro, alguma coisa assim, rasgou o manguito rotador, não é que ele dá uma descansadinha, ele vai lá e volta de novo. Ela rasgou o supra fazendo um exercício, ele não vai imaginar que ele vai dormir 2 dias e o supra vai fazer e fechar, como a cartilagem do joelho, como o menisco, assim vai. Só que existe no corpo humano normal um certo sistema de alarme. O que é isso? Você faz um suprafisiológico muscular, geralmente esse suprafisiológico muscular no indivíduo normal não vai fazer ultrapassar o suprafisiológico da cartilagem. E aí você dá um tempo de descanso, a musculatura está doendo e tudo isso te obriga a ficar 2 dias sem exercício, você volta para o normal a cartilagem articular e você vai fazer o exercício de novo quando essa dor passou. Você me falou uma coisa interessante. Em curto tempo de resposta. Então, o sujeito fez um exercício, ele consegue refazer um exercício suprafisiológico para a musculatura mais precocemente. E talvez não dê tempo da cartilagem articular perceber. Se você muda um pouco a sensação do mal-estar e o limiar da dor, você também tira o segundo alarme. Que a gente brinca, se você pegar e for para a piscina, saiu no sol, inflamou e ficou vermelho. Isso é o suprafisiológico. Você não devia estar vermelho, está ardendo. Suprafisiológico. O que é lesão estrutural? Continuar no sol até fazer bolha. Tá? Agora, se eu pego um indivíduo que ficou vermelho e passo uma pomada de xilocaína para ele não perceber, e ele fala, putz, agora eu posso sair de novo no sol. Aí tá mais ardente, você passa mais pomada. E assim vai formar bolha e fazer uma lesão estrutural, uma queimadura definitiva. Né? Talvez, de alguma maneira, que a gente possa entender um pouco mais, essa desconexão entre o limite funcional e a percepção muscular da dor e da necessidade de descanso, e essa desconexão, essa sincronia com a necessidade articular, possa ser uma das causas. A gente vê muita lesão articular no indivíduo de sobrecarga. Agora eu vou te deixar assustado, então. Ixi, vamos ver. Vamos lá. Agora, na época que eu treinava competitivamente, uma vez por semana eu aplicava uma injeçãozinha, uma dexacitoneurin, junto com um Voltaren para zerar, para conseguir manter o treino. Pra zerar é ótima, né? Pessoal, não é pra zerar a lesão. É zerar tá? a dor. Zerar a dor. Pelo amor A de Deus. lesão continuava lá, mas a dor A mudava. dor mudava. Eu tomava toda semana. Toda semana. Eita, Inclusive, eu deixava na minha mochila de treino. pelo amor de Deus. Aí o treino que eu já saía do treino meio capengando, eu já ia lá e pimba. Falei, opa, amanhã eu vou treinar de novo. Loucura, né? Loucura. Não, é outra época. A gente tinha a informação que a gente tinha era. Não, mas mínima. eu vou te Pomada falar, ó, pra cavalo. a gente até diferente. fala, tá errado, mas na medicina tradicional foi muito errado também. Aí o sujeito jogava bola nos anos 80, torcia o joelho e tava doendo o joelho, falava, e aí, tá doendo? Não, tá, você acha que dá? Não sei, infiltra o corticoide intraarticular e fala, e aí, dá? Ah, não dá. Então, vai, pô. Também tá Aí depois errado, né? arrancava o menisco Errado inteiro por errado, também, né? a medicina evolui, eu entendo que obviamente o seu não foi por recomendação médica, Sim, né? sim. Mas mesmo nas recomendações médicas, à medida que não se entendia tão bem a fisiologia, o mecanismo de lesão, houve na medicina tradicional também um equívoco do meio de tratar, né? Então, você teve o seu equívoco, mas a medicina tradicional também teve vários equívocos, como tirar o menisco, às vezes tirar os dois, o sujeito lesava são 2 meniscos no joelho, né? Houve uma época que a teoria era o seguinte, você fez um machucadinho, eu não vou tirar um pedaço porque um dia vai machucar o resto, vamos cortar tudo. Era tipo assim, ó, rachou a unha até aqui, não vamos cortar só o pedaço rachado, arranca a unha, mas fica sem. E aí foi o ápice Era de isso. chegar e falar o seguinte, não, mas espera aí, são 2 meniscos, se eu tiro só o de cá, vai dar uma desequilibrada, eu já arranco os 2. E isso, de verdade, foi defendido Que por louco. muita gente nos anos 80, de maneira a ter discussões em congresso. Não existe menissectomia só de um menisco. Toda menissectomia deve ser de ambos. E tinha gente que argumentava dessa maneira.
E muita gente. Mas mudou, né? Ainda bem que a gente entendeu que isso era um A devaneio. gente está vivendo numa era muito privilegiada da medicina. Sim. Muito privilegiada. Eu acho que é uma área muito difícil, sabe, Gabriel? Porque a gente está fazendo o diagnóstico das coisas que a gente não fazia, está contestando aquilo que a gente achou que uma vez era verdade, ao mesmo tempo que a gente aprendeu que a gente não pode ser tão rigoroso naquilo que é a nossa ação, né? Que a gente tem que ir um pouco mais devagar e um pouco mais... que a medicina ela tem que andar meio como um dinossauro mesmo, sabe? Alguém vai lá, puxa o rabo dela, ela vai devagarzinho, olha, né? Porque é a questão daquilo que é o tipo de transição que o seu corpo tolera. Você sabe que é interessante isso? Você citou alguns papers e algumas coisas que a gente falou. Você falou muito do pessoal que está formado mais novo e está entrando numa área de nutrologia, numa área da parte hormonal, numa área assim, às vezes sem uma base de conhecimento mais robusta, digamos assim, para definir as condutas. O que eu vejo muito, às vezes, em palestras, em vídeos que eu resolvo assistir, tudo isso são pessoas que, por ter saído um novo artigo numa linha, ou 2 ou 3, mudam completamente a linha de tratamento dos pacientes. Que a gente brinca que é a bola da vez, né? Isso aconteceu um pouco com a alimentação por um tempo, né? Agora come tomate, agora não come tomate, agora come melancia, agora não come melancia. Agora o ovo é vilão. Ovo é vilão, agora manteiga. Clara, vinho faz bem, vinho faz mal, tomate protege câncer de próstata e assim vai. Só que a gente está vendo isso com condutas médicas. E isso está sendo um pouco assustador. Sim. Né? Sim. Como é que vocês veem isso? Eu acho que isso daí é uma coisa que é uma tendência. Hoje, se você colocar no PubMed, você vai encontrar defendendo coisas antagônicas e com substrato para defesa de coisas antagônicas, com trabalhos científicos, às vezes, de peso, e que você olha e fala assim, não é possível, porque isso aqui parece errado, isso daqui também pode estar errado. Então, a gente hoje fica um pouquinho vendido. Então, o que a gente tem que fazer? Que eu falo sempre, olhar com um olhar muito crítico para os trabalhos. Hoje, a ciência ela é feita de uma forma, às vezes, que não é tão correta em muitos lugares, e a gente precisa aprender a ler o trabalho inteiro. Tem gente que chega lá e vê só a conclusão. As pessoas elas gostam hoje de ver coisas tipo o que acontecia no Twitter. É uma linha pequena e vai vendo ali pequenas notícias. E é assim que está sendo a vida do pessoal mais jovem. Só que você tem que ler tudo, porque no trabalho, às vezes, tem ali um jabuti no meio do negócio. E a gente tem que entender e saber diagnosticar o jabuti, saber tirar o jabuti dali. Então, cuidado quando vem assim, com o trabalho, e vai ver só o resumo e a conclusão. Nunca façam isso. Se você quer entender muito alguma coisa, dentro da área médica, dentro da bioquímica, dentro de o que seja, você tem que entender perfeitamente o que acontece. Se você quiser ficar muito superficial, você nunca vai adiante em nada. Eu não tenho nada a acrescentar que o José falou. Sou exatamente da mesma opinião. A metodologia é o coração do trabalho. E digo mais, eu acho que quando a pessoa vai mudar um perfil de atuação, um trabalho que é um modificador do jeito que ela faz a conduta, ou seja, você sempre foi com o barco nessa direção, você começa a querer migrar para cá por causa de um trabalho, eu acho que, na verdade, sim, o que o Zé falou é a maior verdade. Não, lê. Se aquilo talvez seja reveja seus conceitos, refaça todos os conceitos, veja se aquilo de fato faz todo sentido antes de remodificar a direção da atuação. Porque senão você fica parecendo um barco maluco, né? Sim. Hora trata de um jeito, hora trata de na nossa área, na ortopedia, a gente tem que encontrar uma lógica biomecânica na coisa. Geralmente, a gente trata biomecânica, né? A gente não trata só, não é tão química, mas é uma coisa mais de ver o funcionamento, de ver como é que essa nova técnica ou nova coisa funciona. Agora, você tem que ter a lógica. As pessoas, às vezes, vem um trabalho, o trabalho não fala lá com cré. Eu vi outro dia um trabalho que era assim, fratura de humero proximal, tratamento conservador é melhor que o cirúrgico, ponto. Era uma revisão sistemática gigante. Essa revisão sistemática, ela pegou todas as fraturas. Só que se você pegar fraturas mais complexas, a história muda. Então, assim, você tem que saber ler o trabalho e achar, eu falei, os jabutis no meio do trabalho, tirar eles dali, entender, pegar a parte boa e a parte ruim você também saber diferenciar. Então, é muito importante estar com esse olhar crítico. E quando entra para farmacologia é pior.
Sim, porque a cada lançamento que a indústria vai fazer, ela precisa dizer que é o melhor medicamento do mundo e que não tem colateral e todo mundo pode usar. Então, lançamento agora é esse. Então, vamos demonizar o que já existe de tratamento e falar bem desse aqui. Deixa eu jogar um pouquinho sobre isso, né? Ver uma coisa até pior. O que você acha das revisões sistemáticas? Elas também podem estar nesse mesmo sistema, ou seja, elas também podem estar meio tendenciosas. O que você tem visto das revisões sistemáticas? Que agora é a mania, né? Todo mundo, eu quero ver uma revisão sistemática. Na China só se faz revisão sistemática. Eu acho que parou de fazer trabalho primário, e é muito importante ter o trabalho primário. O que você acha disso? Eu acho que existe muito viés. Na revisão também. Na revisão também. Primeiro que o critério de eu escolher o que cabe ou não cabe dentro do artigo já faz o cara escolher o que ele quer. Então, de 1.200 papers, a gente escolheu 130. Tá, será que não tinha uns que foram contra a sua vontade? Você tirou? E você tirou. Principalmente se você tem um revisor só. Exatamente. Você não tem mais de um. Então, eu acho bem complicado. Eu peguei uma revisão com 2.435 artigos que ele selecionou 11. Um revisor único. Desculpa, não tenho confiança. Quem me garante? Exatamente. Então, todo mundo coloca, não, na pirâmide, esse é o auge do conhecimento, né? Tá, mas isso também foi feito por uma pessoa que tem as crenças dela. Sim. E escolheu os trabalhos que ela quis para pôr no trabalho. Você sabe que desculpa, José, na educação física está tendo um estilo muito interessante de trabalho. Ele te entrega o resultado daquilo que é a pergunta, então ele coloca a metodologia, ele te entrega o resultado geral, só que ele te entrega indivíduo a indivíduo. Então, qual indivíduo mudou quanto? Então, você vê o comportamento individual das pessoas. Então, você pega um trabalho e fala, tudo bem, tiveram 11 pessoas, é pouca gente, mas você vê o que é o desvio de cada das pessoas. Se todo mundo teve um comportamento homogêneo, ou se essas 11 pessoas tiveram comportamentos completamente diferentes, aí você fala, não, realmente preciso de mais indivíduo. Mas se você tem 11 pessoas num comportamento absolutamente homogêneo, você fala, não, 11 já me mostrou o que eu queria. Sim, o cálculo do tamanho da amostra, às vezes, eu pego muito isso, as pessoas falam, mas você tem um N de 30, mas no cálculo do tamanho da amostra, o resultado é tão positivo que você precisava do N de 3 para funcionar, o 5. Então, quer dizer, a gente não está entendendo direito. A gente acha que, não, revisão sistemática tem um monte de gente, você pega um monte de dado, mas às vezes esse monte de dado também tem alguma alteração. Por exemplo, técnicas cirúrgicas. O Nemanja falou muito bem aqui da técnica cirúrgica. Foi mudando com o tempo. Se você pegar tratamento de menisco, ali funciona ou não funciona cirurgicamente. Se você pegar ao longo do tempo, você talvez tenha uma resposta, talvez não funcione. Sim. Agora, se você pegar hoje em dia o tratamento de menisco, usando as técnicas mais novas que tem, é diferente? Sim. Então tem uma evolução que não cai na conta da revisão sistemática. Principalmente na nossa área cirúrgica, a gente tem uma evolução de materiais que é enorme. Então, é caso a caso. Cirurgia é caso a caso. Tratamento do manguito. Você usava um tipo de material há 20 anos atrás. Hoje, a evolução foi brutal, como diria um amigo. Um amigo meu diria brutal. E eu acho que eu acho que na química também você tem essa evolução e às vezes você vai comparar coisas que fica meio impossível com o tempo. Vamos dar um exemplo bizarro, né? A galera fica falando mal da metformina porque ela tem um mecanismo anti-anabólico. Uhum. Não, então quem quer ganhar músculo não pode tomar metformina. Cara, e o cara que tem resistência insulínica? A resistência insulínica não é anti-anabólica? Perfeitamente lembrado. Se o cara tratar a resistência insulínica, ele não vai anabolizar mais? Então, na verdade, a hiperreatividade pancreática, é exatamente isso, perfeito. Então você vê assim, cara, o mecanismo bioquímico existe. Ele é relevante? Olha na prática, quem usa metformina e regula a sensibilidade à insulina, não consegue ganhar massa muscular? Consegue. Então não me interessa esse mecanismo que você descreveu de bioquímica. Perfeitamente lembrado, Gabriel. Né? Então, isso acontece direto. E fora que a gente estava falando, os outsiders, né? Assim, os outliers, os outliers, não, aqui, outsiders, né? Aqui, os dois lados da curva de Gauss. Então, a gente tem que saber lidar com esse pessoal também. Porque você vai ter aquele
95% vão se comportar de uma forma, mas a gente tem que saber que, às vezes, eu não sou os 95%, eu sou aquele cara que não se comporta desse jeito. E como tratar esse cara? Né? Eu vou te contar uma coisa. O seu foi o podcast mais longo que a gente gravou até agora. Então, provavelmente José e o Dr. Marco Deman já adoraram estar com você aqui. E eu acho que você vai ter que voltar para bater papo com nós, Câmara. Agora eu moro aqui. Então Boa. fica fácil. Eu não me sinto tão bem por você, porque você morava melhor. São Paulo, você vai ter algumas sabe, eu coisas. fiz uma transição muito boa, né? Porque eu sou de Curitiba. Antes de eu vir de Curitiba para São Paulo, eu vim de hotel para São Paulo. Então... É a história do você piora para melhorar. Exato. Você sabe, eu vou contar uma história que é interessante, que uma vez eu vi que não tem nada a ver com isso daqui. O pessoal estava contando uma análise do porquê que eles acham que o latino, em geral, e principalmente o brasileiro, italiano, etc., potencialmente tem um índice de divórcio precoce maior do que o anglo-saxão e o americano em geral. Aí, ó, você tá noivo agora, né? Então, isso vale para pensar. Que eles diziam o seguinte... Pronto, o Deman já arranjou um inimigo. Para tomar cuidado de não Deman já fazer acabou de muita arranjar um besteira. inimigo. Não vai ser convidado para o casamento. O que acontece? Eles diziam o seguinte, se você pega o perfil do latino, todo mundo vai envelhecendo, mas assim, a maioria demora para sair de casa. E às vezes a família mora perto, estuda perto, dificilmente vai fazer faculdade longe, aí ainda mora na mesma casa, e assim vai, e sai para casar. Então tá indo num padrão de vida, a família tá envelhecendo, o padrão de vida da família tá aumentando, aí quando resolve casar, vai assim na vida e cai. Né? E casa e tem que subir de novo. Não. Quando você pega o perfil do americano, ele tá vindo assim na vida. Aí quando ele chega com 19 anos, vai fazer o college morar no dorme, a vida desaba. Aí fica no dorme, fica não sei o quê, aí conhece alguém. Quando casa, da véspera ele tá melhor. Ele nem compara mais com como ele morava na casa dos pais. Uhum. O parâmetro daquilo é, estou melhor do que no dia anterior ao meu casamento. Isso e só aconteceu melhorando. comigo. E só melhora. Já no pós-casamento, que a pessoa tava aqui, ela faz isso em casa, ela começa a falar, pô, mas é culpa do casamento que minha vida tá cheia de problema. E aí eles acreditam que isso talvez, quando a pessoa não percebe que na realidade parte do que está sendo desgostoso ali não tem nada a ver com o fato de ter casado, mas tem a ver com o fato de ter mudado o padrão de vida bruscamente, a pessoa se confunde e acaba pondo a conta toda no fato de casar. E por isso acham que é um índice maior. Você mudou para São Paulo de um hotel. Se você viesse numa situação muito boa e mudasse para casa, São Paulo é porcaria. Sim. Você fez o quê? Você fez o downgrade para fazer o upgrade. São Paulo melhorou. Eu fiquei vivendo em 25 metros quadrados de E vai dar de certo. hotel. O casamento vai dar certo. Não apanho aqui. Eu gosto de São Paulo. Eu também. Eu gosto porque tem vocês aqui. Aí fica muito bom São Paulo. Verdade. Gabi, suas considerações finais pra gente, por favor. Não seja um bosta na vida. Boa. É isso. Deman, quer adicionar alguma coisa? Não, achei que foi excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi excelente. E foi muito franco, né? É difícil a gente muitas vezes ter um bate-papo aberto e franco. Assim. Eu quero agradecer toda a sua sinceridade, abrir o coração, abrir sua vida e abrir seu conhecimento aqui pra gente. Obrigado, muito obrigado. Professor Dr. José Carlos Garcia. Olha, eu sou um cara que gosta muito do Kaminski, já há muito tempo. Né? Gosto desse casal, dele, da Franciele. Né? Eu sempre gostei e fico cada vez mais impressionado com a capacidade dele, com o que ele sabe e com o que a gente consegue aprender com ele. Né? Eu fico muito feliz de estar com você aqui e realmente a gente quer que você volte outras vezes, né? E não seja um bosta. Não, nosso caso é antigo, te amo, irmão. Valeu. Valeu. Obrigado. Galera, mais um Ossos do Ofício. A gente vai ficando por aqui. Deixe suas considerações nos comentários. Aproveita se você achar conveniente. Siga aqui o nosso programa. Ligue as notificações para saber sempre que a gente tem material novo para divulgar para vocês. E claro, a gente usa muitos comentários. Não esqueça de deixar os seus comments, que para a gente é super valioso. Um beijo, até a gente se vê.